Palmeiras ganhar vai diminuir para 3 pontos, hein? E aí, a última perna aí desse Brasileirão, a reta final do Brasileiro, vai pegar fogo e vai ficar emocionante. Então essa história a gente conta na sequência para todos vocês. Eu volto no intervalo de Botafogo e Palmeiras e no apito final. Vamos rasgar essa madrugada de quinta-feira. É feriadão, minha gente. Nós vamos rasgar a madrugada aí, você vai fazer a festa com a gente nessa madrugada de quinta. Não saiam daí, a gente já volta com Botafogo e Palmeiras. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Há 30 anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo.
Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você que ouve futebol na Bandeirantes, noite de quarta-feira com bola rolando no Campeonato Brasileiro, a 31ª rodada. E que jogo esse no Newton Santos, no Rio de Janeiro, tem Botafogo e Palmeiras. O Botafogo segue líder do Campeonato Brasileiro, vem de derrota para o Cuiabá jogando em casa. A distância para o Palmeiras é de 6 pontos ganhos. O Verdão vem de uma boa sequência. Rio de Janeiro, no Newton Santos, com casa cheia. Tem Botafogo e Palmeiras. Mais uma transmissão com toda a equipe Bandeirantes. Ulisses Costa mostrou a vitória do Corinthians em cima do Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Agora as emoções para Botafogo e Palmeiras, 9 e 7 da noite, horário de Brasília. A bola rola às 9h30 no Rio de Janeiro. Destaques dos times para mais esse jogo. E que jogo! Esse promete muito. O destaque do Palmeiras para pegar o Botafogo, Gustavo Soler. Fala, Canhão, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. Palmeiras que vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e a 3 jogos não sofre gol, e com isso o técnico Abel Ferreira mantém o esquema tático com 3 zagueiros e conta com o retorno de Zé Rafael ao meio de campo, jogador que cumpriu suspensão contra o Bahia. O destaque do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, Soler. Líder do Campeonato Brasileiro, mas que vem de 2 tropeços consecutivos em ambos os jogos realizados no Newton Santos. Ficou no 1-1 contra o Atlético Paranaense e perdeu na última rodada para o Cuiabá por 1-0. Por sinal, o CEO do Botafogo acabou falando, né, que o jogo contra o Cuiabá teve manipulação, que foi falta clara do Isidro Pita no gol da equipe do Cuiabá, e ainda fez menção ao técnico Abel Ferreira, como se a arbitragem quisesse favorecer o Verdão. 9h30 no Rio de Janeiro tem Botafogo e Palmeiras. O destaque da opinião da Rádio Bandeirantes. Alô, Mauro Betting. Fala, Rogério, fala, Canhão, fala a torcida da Rádio Bandeirantes, do grande líder Botafogo, do Palmeiras, o atual campeão. Um duelo de líderes, um duelo para mim de 2 equipes que vão até o final, ou talvez um pouquinho antes, lutar pelo título. Eu entendia que até domingo, até a derrota do Botafogo na Arena Newton Santos diante do Cuiabá, o Botafogo era o grande favorito. Agora, para mim, ainda é o favorito, mas entra evidentemente pressionado. Diferentemente no jogo do turno, que foi 1-0 pro Fogão no Allianz Parque, é agora o Botafogo que é meio que obrigado a vencer. Se vier a perder, não é o fim do mundo, mas pode ser o final de um sonho. Ou seja, o Botafogo vem mais pressionado, o Palmeiras vem muito bem obrigado depois da paulada sobre o São Paulo 5-0, mesmo a vitória contra o Bahia, essa mudança tática, um jogo muito equilibrado e também por isso e pelas necessidades, jogo para empate com gols. Prepara o gogó aí, ó, que é bem avantajado, meu querido Rogério Assis. 9h30 tem Botafogo e Palmeiras, os times terminando o aquecimento no gramado do Newton Santos. Já já tem bola rolando, e que jogo esse? Promete muita emoção, o jogo no Rio de Janeiro. São 9h09 da noite. O destaque do jornalismo, Vitor Lupato.
Canhão, muito boa noite a você e a todos. O Comando Militar do Sudeste confirma que recuperou hoje mais 2 metralhadoras calibre .50 furtadas em setembro do Arsenal de Guerra em Barueri. A operação aconteceu no Rio de Janeiro e um fuzil calibre 7,62 também foi encontrado. A origem está sendo investigada. Agora, das 21 armas furtadas, 2,50 continuam desaparecidas. 19 militares já foram punidos por envolvimento no furto das armas. E além do procedimento administrativo, um inquérito policial militar está em curso e deve terminar no começo de dezembro. Agora o plantão da Bandeirantes com tudo dessa rodada do Campeonato Brasileiro, a 31ª, Bruno Migliozzi. Fala, Canhão, muito boa noite para você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Nessa quarta-feira muito agitada de Campeonato Brasileiro, com 2 jogos já encerrados, além da vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense, tivemos no Beira-Rio empate 1-1 entre Internacional e América Mineiro. Nesse momento temos início de segundo tempo de jogo para Coritiba 0, Grêmio 1, além de Flamengo 1, Santos também 1, jogo no Mané Garrincha, Santos com um jogador a mais, o Gerson foi expulso. Agora, além de Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite tem Atlético Mineiro e Fortaleza. Passada rápida pela Série B, porque o Atlético Goianiense está empatando 2-2 contra o Novo Horizontino. Situação de tabela. Nesse momento o Campeonato Brasileiro tem time que está se distanciando. O Santos tem 35 pontos, é o primeiro fora do Z4, mas vamos começar de baixo, com o América, lanterninha com 20, Coritiba 19º com 23, o Vasco 18º com 31 pontos e o primeiro do Z4 é o Goiás com 32. Depois do Santos com 35 tem Cruzeiro 37, Bahia 37, o Internacional tem 39 também para o São Paulo, que é o 12º colocado, o primeiro na zona de classificação da Copa Sul-Americana. O Corinthians, que venceu hoje, deu um salto importante na tabela, chegou a 40 pontos o Timão, mesma pontuação do Cuiabá, que é o 10º colocado. Depois tem Fortaleza, 9ª colocação com 42 pontos, Fluminense é o 8º com 45, o Atlético Paranaense estacionou na 7ª colocação com 49 pontos. O Galo, que joga daqui a pouco, tem 49 também na 6ª posição, Flamengo está empatando, é o 5º com 51, Bragantino no G4 tem 52, o Palmeiras pode ir a 56 pontos, pode encostar de vez no Botafogo, mas por enquanto tem 53, é o 3º colocado, o Grêmio é o 2º com 53 também, uma vitória a mais do que o Palmeiras, mas também um jogo a mais nesse momento. O Fogão segue liderando com 59 pontos em 29 jogos, tem um jogo a menos aí o Botafogo contra o Fortaleza que ainda vai ser realizado, mas o Palmeiras sonhando definitivamente em encostar no Botafogo, uma distância de 3 pontos é possível e é para isso que o Palmeiras vai a campo hoje, Canhão. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com as emoções de Botafogo e Palmeiras no Newton Santos. E você já ligado, você que já ouviu a vitória do Corinthians em cima do Atlético Paranaense, segue no Futebol Bandeirantes agora com Botafogo e Palmeiras, todo o nosso time em campo, mesa de som com Michel Lopes, na central técnica Caiane Martins, Rafael Palmeira, no suíte de imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alexandre Marques, no digital, Gabriel Modesto. No Rio tem Botafogo e Palmeiras. Mais destaques dos times estão molhando o gramado agora do Engenhão, do Newton Santos. Os times já estão nos vestiários. Torcedor continua chegando. Um grande público para ver Botafogo e Palmeiras. Soler, candidatos ao título, se enfrentando, Gustavo Soler. Exatamente, Canhão. E por isso o Botafogo contará com mais de 50 mil pessoas presentes no estádio Newton Santos para esta partida diante da equipe do Palmeiras. O Fogão que vem tropeçando, vem caindo de rendimento no Campeonato Brasileiro em comparação ao primeiro turno. Analisando os jogos no Newton Santos, no primeiro turno, 10 partidas e 10 vitórias do time do Botafogo, com 23 gols marcados. No segundo turno, por enquanto, 4 jogos, apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, com 6 gols marcados nesses 4 jogos, ou seja, de 100% o Botafogo caiu para 41% de aproveitamento jogando diante da sua torcida.
Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, também caiu de rendimento. Tem 16 gols marcados em 25 jogos, mas no primeiro turno ele marcou 13 gols em 16 partidas. Agora, no segundo turno, são 3 gols em 8 jogos disputados. O Botafogo, que está com seu quarto técnico na competição, Lúcio Flávio agora é quem assumiu o comando da equipe do Fogão, após os jogadores pedirem a saída de Bruno Lage, que fez 10 jogos comandando a equipe do Rio de Janeiro, com apenas 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Lúcio Flávio, neste momento, está chegando na sua 5ª partida. Em 4 jogos disputados, ele tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Do outro lado deste jogo, um time do Palmeiras que chega confiante com 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol, e o técnico Abel Ferreira, que completou na última segunda-feira 3 anos no comando técnico do Palmeiras. O Abel Ferreira, que tem 218 jogos comandando o Alviverde, 127 vitórias, 50 empates e apenas 42 derrotas. Somando toda a comissão técnica Alviverde, são 245 jogos, 140 vitórias, 59 empates e apenas 46 derrotas, com 8 títulos conquistados. O time do Palmeiras, que aguarda nesta data FIFA de novembro, aqui começa, no dia 13 de novembro, a chegada de Aníbal Moreno na academia de futebol para passar por exames médicos e assinar contrato com a sociedade esportiva. O Palmeiras está contratando o volante argentino por 7 milhões de dólares fixos por 80% do seu passe e mais 1 milhão de dólares por metas contratuais. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira disputará na sua história a sua 11ª partida no estádio Newton Santos contra o Botafogo. Em 10 jogos são 3 triunfos palmeirenses, 5 do Fogão e 2 empates. Pra gente fechar, Canhão, Braulio da Silva Machado, árbitro da partida de hoje entre líder e vice-líder. Ele estava afastado pela comissão de arbitragem da CBF desde o dia 7 de outubro, quando ele marcou um pênalti de forma equivocada a favor do São Paulo contra o Vasco da Gama em São Januário. Para sorte do Braulio, o Wellington Rato acabou errando o pênalti, mas mesmo assim a comissão de arbitragem analisou, viu que o Braulio errou, ficou um mês na geladeira e, como prêmio de consolação, só vai apitar o líder contra o vice-líder, Canhão. Solé, só tá nesse jogo o Braulio porque o Daronco fez o que fez na Neoquímica Arena. Esse jogo era do Anderson Daronco. Até famoso segunda. Se não tem tu, vai tu mesmo. Então, até na segunda-feira pela manhã era dele. E aí, Mauro Betting, a gente não tem renovação na arbitragem nacional há muito tempo, né? Sim. Tá complicada a coisa. Os velhinhos barrigudinhos seguem atando, porque os meninos não conseguem mostrar qualidade na arbitragem brasileira. A CBF, agora com o CNM como chefe, não mudou nada. Só mudou o nome. A CBF não quer, por exemplo, o Voada, e não quer Marcelo de Lima Henrique, o Wagner Nascimento Magalhães, apitando jogos das 9h30 da noite e de domingo às 4 da tarde. Só que os mais jovens, aqueles esbeltos, fininhos, eu e você somos do tempo em que barrigudos apitavam, não corriam muito, mas apitavam. Até dava, porque o jogo não era tão intenso. Sim, mas eles apitavam o jogo, né? E alguns sabiam mais da regra também. É muito mais difícil apitar hoje. Claro, claro. Tem muito mais reclamação, muito menos respeito. Mais câmeras mostrando. Mais câmeras também. E até quando as câmeras mostram, você também não entende, tipo o Anderson Daronco. Não tem sido fácil apitar. Agora essa tese, não, tá ruim, eu erro, um erro grotesco, ou que eu considero grotesco, você pode não considerar, porque a regra interpretativa logo é subjetiva. Você fala, não, afasta. Gente, não vai ter mais ninguém pra apitar. Não, e toda hora você for afastar, não tem mais ninguém pra apitar. Daqui a pouco o CNM volta. O Wagner Hellway estava no VAR de Corinthians e Santos. Sim. É só o chefe do VAR. Pois é, e se o chefe faz o que foi feito, qualquer um pode fazer. Exato, né? E tá liberado mesmo pra fazer. É o pior momento da história da arbitragem brasileira, com e sem o VAR, independente do VAR ou também por conta do VAR. Vamos confirmar os times no Rio de Janeiro. Você já está ouvindo o ambiente do Newton Santos.
Torcedor do Botafogo em grande número, fazendo uma festa incrível. Desde a chegada do time, a famosa Rua de Fogo, na chegada do Nilton Santos. Torcedores de Botafogo e Palmeiras vão acompanhar atentos esse que promete ser um grande jogo. A gente mostra, a Bandeirantes mostra, a Bandeirantes escala. Vamos confirmar o Palmeiras, o Verdão do Abel Ferreira. Aliás, Mauro Betting, que bom que Miguel Ángel Ramírez disse não há 3 anos atrás, hein? Isso! Se não era ele, hein, Mauro? E era o nome que eu queria. Primeiro foram buscar Ramírez, de jatinho, não quis vir, hein? Depois o Heinz, o Abel eu nem cogitava e deu tudo muito certo. Vamos confirmar o Palmeiras do Abel Ferreira, Gustavo Soler. Quando surge o verde imponente. 3 anos de Palmeiras, 8 títulos conquistados e mirando. Quem sabe a possibilidade do 9º, que seria o 12º campeonato brasileiro na história da Sociedade Esportiva, que vem a campo com 21 no gol Everton, linha de 3 defensores, 15 o capitão Gustavo Gomes, 13 Luan e 26 Murilo. Meio de campo de 12 Mike como ala pela direita, 22 Piquerez como ala pela esquerda, completando 120 jogos com o manto palestrino, dupla de volantes. 8 Zé Rafael e 27 Richard Rios e 23 Rafael Veiga fecha o setor do meio de campo. No ataque, 9 Hendrick e 19 o libertador Breno Lopes. E na reserva ao lado do Abel, Soler, 42 Marcelo Lomba, 2 Marcos Rocha, meia dúzia Vanderlan, 10 Rony, 14 Arthur, 18 Flaco Lopes, 30 Jailson, e aí a molecada da base, 31 Luiz Guilherme, 34 Naves, 35 Fabinho, 37 Kevin e 40 John. Na Bandeirantes, os times pro jogo no Rio. Agora, o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, Gustavo Soler. Botafogo, campeão desde 1910. E para não deixar a má fase tomar conta geral do Nilton Santos, Lúcio Flávio conta com o retorno de Vitor Sá no ataque. E o Fogão vem para o campo de jogo com 12 Lucas Perry, 24 de Plácido, 34 Adrielson, 15 Cuesta e 21 capitão Marçal. Meio de campo de 17 Marlon Freitas, meia dúzia Tietê e 33 Eduardo. No ataque, 37 o ex-Berimbau Júnior Santos, 7 Vitor Sá e 9 o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares. E ao lado do Lúcio Flávio no banco de reservas em Soler, 1 Gatito Fernandes, 5 Danilo Barbosa, 10 Segovinha, 11 Luiz Henrique, 14 Gabriel Pires, 16 Hugo, 18 Lucas Fernandes, 23 Bastos, 27 Carlos Alberto, 39 Janderson, 57 JP e 94 Felipe Sampaio. Rio de Janeiro, no Nilton Santos, quem apita Botafogo e Palmeiras. Da geladeira para janelinha do avião, Braulio da Silva Machado, que carrega o escudo da FIFA e vem de Santa Catarina, é o dono do apito. O assistente número 1 é Bruno Rafael Pires, também da FIFA e do estado de Goiás. O número 2, Rafael da Silva Alves, quadro da FIFA de Porto Alegre. O quarto árbitro é do Rio de Janeiro, Graziane Maciel Rocha. E no VAR, Rafael Trace, também do quadro da FIFA, ele que é do Paraná. Nilton Santos, um bandeirão maravilhoso nas arquibancadas. Meu querido historiador Mauro Betting, quanto craque naquele bandeirão, hein? E o Carlito Rocha, célebre presidente do Botafogo, o dono do Biriba, o cachorro, que é inclusive estátua no Botafogo. Aí você via ali, pelo que deu pra ver, né? Porque eu também não enxergo bem, mas pela televisão, por óbvio. Tinha lá Amarildo, tinha Nilton Santos, Túlio Maravilha. Túlio Maravilha, com certeza. Tinha Jairzinho, certamente. Tinha o Garrincha também. Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto passou rapidinho, né? O Carlos Alberto só passou em 71, né? Mas jogou no Botafogo, não foi campeão, mas um monstro, né? Vamos dar pra ver. Ah lá, tá lá. Garrincha, Nilton Santos, Didi Gerson, ali acho que era o Roberto Miranda, ali, e do cantinho esquerdo, homenagem ao Milton Neves, quarentinha.
Você viu o da esquerda? O próprio Garrincha tirava muito sarro do Corinthians, dizendo que tinha não, o Carlos Alberto não tá ali, não. Tinha o psicotécnico feito pelo professor João Carvalhal, que era o psicólogo da Copa de 58, ele teria feito um desenho bem infantil mesmo, daquelas perninhas, assim, tipo de desenho de forca, e aí a cabeça gigantesca, ele falou, esse aqui é o Quarentinho. Na época ele não conhecia o Milton Neves. Já os times em campo. Vou ouvir em instantes o Mauro Betting falando da sua expectativa para o jogo. Bruno Migliozzi, tem bola rolando ainda no Campeonato Brasileiro, Bruno. É isso, temos 20 minutos jogados a segunda etapa no Mané Garrincha. Para Flamengo, 1, Santos também 1. Peixe com um jogador a mais. Gerson foi expulso na primeira etapa. Além disso, o Coritiba acaba de empatar o jogo contra o Grêmio. 1-1 no Couto Pereira. 2 jogos rolando, 2 empates, 1-1. Daqui a pouco a bola rola também na Arena MRV para Atlético Mineiro e Fortaleza. Times em campo. Uniforme do Palmeiras pela TV parece amarelo, Soler. É aquele marca-texto, né, Canhão? E pela TV não dá para perceber todos os detalhes, mas na camisa tem o batimento cardíaco de todos os jogadores do elenco profissional do Palmeiras. Alguns estão lá para cima, uns estão meio, né, quase parando, coitados. Que cornetada, hein? Perfelados os times, aguardando o hino nacional brasileiro. Marçal é o capitão do Botafogo, Gustavo Gomes o capitão do Palmeiras. O Braulio da Silva Machado está esperando lindo, esse espetáculo pirotécnico acabar, né, Mauro? Tá muito bonito o bandeirão, tá muito bonito o Newton Santos. Agora o hino nacional brasileiro. Hino nacional brasileiro no Rio de Janeiro. Nacional brasileiro. Botafogo buscando se recuperar. Vem de derrota em casa pro Cuiabá. O Palmeiras com uma sequência maravilhosa. É a briga direta pelo título. Migliozzi. Mas tem o Grêmio também tentando e encostando. Não tem, Bruno Migliozzi? Tem, mas saiu um gol que ajuda o Palmeiras. Opa! Porque o gol de empate do Coritiba com o Robson de pênalti atrasa o Grêmio. O Grêmio agora é quarto colocado com 51 pontos. Só o Palmeiras tem 53. É o segundo colocado. Está a 6 do Botafogo. Grêmio e Flamengo empatando. 2 resultados muito bons pro Verdão. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Vamos pra decisão do campeonato de pontos corridos do Rio, Mauro. Ainda é cedo, Rogério. Lá pra frente, ao final da 38ª rodada, ou quem sabe até antes, pode ser. Mas é um jogo que o Botafogo precisa jogar o que não tem jogado ou conseguir o que não tem conseguido. Tem a zaga que é boa, só Friceu Rafael, mas Lucas Perry em grande fase, merecidamente na seleção. Falhou no gol, pra mim, irregular do Cuiabá, mas é bom goleiro, como é ótimo o Adrielson, como já esteve melhor o Cuesta, já esteve muito melhor o capitão Marçal, mas seguem muito bem Tietê e Marlon Freitas, dando suporte a Júnior Santos à direita, Vitor Sá à esquerda, Eduardo, que já jogou muito
mais, e Tiquinho Soares, que consegue jogar muito bem, mesmo passando por processo de lesão. Botafogo que é comandado pelo 4 treinador diferente, diferentemente do atual campeão brasileiro, que vem muito bem, o Palmeiras do Abel, que acabou de completar 30 anos. Com esquema móvel, Gustavo Gomes, Murilo e Luan, às vezes um zagueiro, às vezes um volante, libera Mike e Piquerez nas alas em boa fase, o meio campo fica mais construtivo e apoia melhor com o Zé Rafael e também com o Richard Rios, à frente Veiga com liberdade para encostar em Hendrick no seu melhor momento como profissional, Breno Lopes também, porque ele estava jogando e fazendo os gols que só havia feito no Rio de Janeiro, mas na final da Libertadores contra o Santos. É o Palmeiras que tem jogado mais, tem mais time e tem mais soluções que o Botafogo, mas não teve no primeiro turno na campanha fantástica do time do Luiz Castro. O seu Luiz Castro estava dando com o Caçapa, não deu com o Laje, começa a se recuperar com o Lúcio Flávio, mas a gente só vai saber mesmo a partir desse jogaço que você vai narrar. Palpite, para não ficar tão em cima do Muro Betting, é outro palpite mureteiro, 1-1. Tudo pronto para o início do jogo. Já passamos de 9h30. Você ouviu há 30 segundos o quinto sinal Bandeirantes. Já se posiciona o Braulio da Silva Machado, os assistentes também. Tudo pronto. Palmeiras, atual campeão brasileiro, enfrentando o Botafogo no Rio. Botafogo perto do título, mas com o Verdão chegando agora após o Botafogo ter uma sequência ruim. Estádio Newton Santos lotado, não cabe mais ninguém. Observação de minuto de silêncio no Newton Santos. Está tudo pronto para o início de Botafogo e Palmeiras. 31ª rodada de 38 no Campeonato Brasileiro. Tudo pronto no Rio, vai começar. Rolou a bola para Botafogo e Palmeiras. Você, ligados pela mesma emoção no futebol, na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Palmeiras vai jogando mal essa bola, Gustavo Gomes. Mike não pega e a bola sai. Lateral ataque do Botafogo na esquerda. Confronto de líder contra vice-líder do Campeonato Brasileiro. Aí mesmo pro time do Botafogo cobrar com Marçal. Sobe de cabeça, tenta. Júnior Santos, ele tromba com o próprio companheiro. Derruba o Tiquinho Soares. Rebote atrás com o Verdão. Zé Rafael, a Mike vira pelo meio. Hendrick vai na marcação. Escapa bem pelo meio. Sai de Cuesta, vem Piquerez aberto, colocou com ele, vai no fundo, travado na marcação em cima de Plácido, já toma, vem no contra-ataque, tenta driblar, foi tocado, é falta. Braulio marca a falta do Zé Rafael. Os jogadores do Botafogo querem o primeiro cartão do jogo, falta em de Plácido Soler. E precisou matar a jogada, né? Porque o Botafogo tinha um corredor aberto pela ala, pela direita, depois do Piquerez ser desarmado. O Zé Rafael comete a falta, o Braulio não apresenta o cartão amarelo, só passando o canhão, porque o Palmeiras tem muitos jogadores pendurados para o jogo de hoje. Goleiro Everton, lateral esquerdo Piquerez, os zagueiros Gustavo Gomes e Murilo, meia Rafael Veiga e hoje os reservas Rony Kevin, além, é claro, do técnico Abel Ferreira e o seu auxiliar Vitor Castanheira. Já tem uma reclamação com 1 minuto de jogo. O Zé Rafael faz uma entrada no de Plácido para amarelo em Mauro Betting. Podia ser, agora resta saber qual será o critério adotado pelo Braulio. Aquela coisa, mas tinha 1 minuto, não importa. É uma falta dura que poderia sim levar a cartão amarelo o Zé Rafael. Se ele mantiver o mesmo critério, é outra história. Palmeiras domina a bola pelo meio, sai jogando com Zé Rafael aberto na meia esquerda, toca a bola, vira Piquerez que recua, devolve ela mais atrás até Murilo. Torcedor do Botafogo vai à posse de bola do Palmeiras. 2 minutos primeiro tempo no Rio de Janeiro. Gustavo Gomes, a Mike tenta a finta, ela bate no pé dele, vai pra fora. Se atrapalha a Mike, ela lateral ataque do Botafogo para fazer cobrança. Tietê toma grande distância para fazer a cobrança, só deixa para Marçal, o capitão já arremessa ao lado, vira a jogada curta, toca do lado com Vitor Sá, que devolve a bola a Tietê, que dá para Marçal, que toca para o meio campo, passa Adrielson, domina, dá na meia direita, Marlon Freitas fecha com ele, corta a luz da ponta, feito pelo Júnior Santos, a bola passou por ele, não chega de plástico, a bola vai para fora direto pela linha lateral, arremesso para o Palmeiras, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. Sai jogando o Palmeiras, abertura feita na esquerda com Zé Rafael, dá no meio, veio a bola tocada por trás, é falta nele, Hendrick ganha a vantagem, tenta o passe à frente, a defesa trava, a jogada vai para fora e sente as costas Rafael Veiga Soler. Depois do tranco do Adrielson, jogador que por sinal canhão passou pelas categorias de base do Palmeiras, não foi aproveitado, não conseguiu chamar a atenção e hoje é um dos selecionáveis pelo técnico Fernando Diniz.
3 minutos, primeiro tempo atrás, Murilo volta, a bola no gol para o Everton, marca Tiquinho Soares, o Everton abre a bola para a direita, fecha aberto, Gustavo Gomes bica no meio, vem na proteção, toma a frente, Marlon Freitas ganha, já toca, a Vitor Sá, na área, a bola para Tiquinho, o Everton no chão, numa saída errada do Palmeiras, Soler. Estava atento o goleiro do Palmeiras exatamente para corrigir esta saída equivocada do time do Verdão, o Everton sai e faz a defesa, 328 jogos para o arqueiro palmeirense. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, entra em cena aos portaços, na hora de construir e reformar, vá de CSN Cimentos, os portaços que constroem o Brasil. Quase 4, Verdão aperta a Veiga, calcanhar tentou, sobe de cabeça na marcação, tira Marlon, vira jogada na esquerda, que fecha na ponta, Vitor Sá, tenta a finta, a bola vai desviada para fora, pelo próprio jogador do Botafogo, ela vai direto para fora, em lateral para o Palmeiras cobrar, 4 primeiro tempo, 0-0, você ligado na Bandeirantes, nas emoções de Botafogo e Palmeiras, vale a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, abertura feita na esquerda com Piquerez, é marcado, para cima dele, vem chegando na pressão, Juninho Santos, ele volta a Murilo, toca na grande área, volta a bola para o goleiro Everton, Luan por dentro, na direita aberto, o capitão Gustavo Gomes, lançado Gustavo Gomes, de longe marca Tiquinho, volta Gustavo, bola para o Everton, Palmeiras troca passes na sua defesa, 4,5, primeiro tempo, 0-0, abertura feita a Murilo, pé esquerdo, levanta na ponta de cabeça, tira atrás aqui Adrielson, toca na ponta da bola, vira o passe, tenta na metade do campo, tenta rasgar, toca Júnior Santos, rasga Murilo e manda a bola para fora, vai desviado ou não vai? Tem um desvio do jogador do Botafogo aqui no meio do campo, é lateral, é pro Palmeiras cobrar, você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Gustavo Gomes para Rios na meia direita, marcado, tomou pressão, deu para Mike lança por dentro, levanta Luan à frente, a bola para Hendrick, vai chegar de cabeça com o pé primeiro, Cuesta, dá um balão, bota a bola para fora, ela vai direto para a linha lateral, toque Bandeirantes, marca, Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. São 5 minutos e meio do primeiro tempo. No Nilton Santos, Brasileirão, 31ª rodada, 0-0 para Botafogo e Palmeiras, Bruno Biliosi. E temos 22 jogados no Mané Garrincha, Flamengo e Santos seguem empatando 1-1. Também tem bola rolando na Arena MRV para Atlético Mineiro 0, Fortaleza 0. A partida começou também às 9h30. Por dentro, Verdão, Luan na esquerda, o passe, Piquerez vai à frente, cerca em cima dele, Júnior Santos, Piquerez devolve a bola, dá Luan de volta para Piquerez, pede o Everton, Piquerez volta a bola mais atrás, ainda começa, dá Murilo, troca passes, a zaga do Verdão, Murilo vira o passe para a direita, sai atrás com Gustavo Gomes, 6 primeiro tempo, levanta na ponta, Hendrick de cabeça na marcação, tira Cuesta, sobe à frente, manda para fora, lateral ataque do Palmeiras, na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. 6,5, primeiro tempo, placar do jogo 0-0, sai jogando o Verdão, domina Murilo, entrega do ladinho para Zé Rafael, passa na esquerda, Piquerez, no meio, Breno Lopes, ela bateu no pé dele, vem Veiga, toma à frente, Adrielson ganha, dá de Plácido, dá no meio, Marlon Freitas, toca forte na ponta, no peito, domina essa bola, Júnior Santos, põe com categoria no chão, dá um belo drible, sai do primeiro, escapou, trazendo por dentro, adiante, mais a bola, Rios, toma dele, tira, desarmado, a bola voltou na sobra com Piquerez, toma à frente, ganha a bola aqui atrás, que é o time do Palmeiras, vai recuar a jogada e volta para Zé Rafael, inverte bem, na direita, aberto, pé de Mike, sobe de cabeça, tira dele Marçal, dá na ponta, Tiquinho cabeceia, na esquerda, Vitor Sá, aberto na esquerda, Marçal, é pra ele, vai no fundo, rolou pra trás, ficou na grande área a bola, de costas, recuo feito, bateu, Tietê pro gol, no travessão, na grande área a bola voltou, bateu pro gol, Júnior Santos, bate em Piquerez, escanteio, o travessão defendeu o chute do Tietê, o Botafogo ataca e ganha escanteio na direita, Soler. E com muita velocidade, o Botafogo chegou pelo lado esquerdo do campo e ninguém do Palmeiras conseguiu afastar essa bola. O Zé Rafael caiu sentado quando tentou, aí o Gustavo Gomes toma a burdoada na finalização do Tietê, que bate no travessão. Na sequência, Júnior Santos bate, escanteio já cobrado. Cobrado, escanteio para a grande, a bola vai desviada, cai na esquerda, passa por ele o Adrielson, protege, vai no fundo o Vitor, domina a bola, Vitor Sá, marcado, pedalou, ganhou, Mike insiste, tira dele, bota
levanta essa bola pro meio, a sobra voltou no meio campo ainda, com o time do Botafogo para Tiquinho. Tiquinho recua, volta a bola atrás com o Marçal. Marçal para Tietê, lança pela meia direita, adianta a jogada, volta Marlon, passe de primeira para Marçal, na esquerda para Tiquinho. Adrielson pede da grande área, toca no meio, passe, tentou, Júnior Santos virou, tentou, ajeitou para bater pro gol. Defesa prensa, tira cá atrás, bate Gustavo Gomes, dá para Veiga, Dedão toma pressão, ele chuta a bola, bateu no árbitro, bate no Braulio, a bola volta a ser do Palmeiras. Mauro Betting, a primeira grande chance do jogo é do Botafogo. 8 minutos e meio, com pressão do Botafogo intensa, 0-0, Mauro. É isso, Rogério Tchê, que tirou o Palmeiras da fila do Campeonato Brasileiro em 16, tirou o Galo da fila do Brasileirão em 21, tá tentando fazer a mesma coisa com o Botafogo, que não ganha desde 95. Bateu muito bem, houve, como destacou o Solar e você, o desvio no Gomes, bateu no travessão, e o Botafogo começa melhor, explorando mais o lado esquerdo, Palmeiras errando os passes, esticando muito a bola, Fogão começa melhor na Arena Newton Santos. Luan domina, tomou pressão do Tiquinho, tentou passe no meio, tirou, tocou o Vitor Sá para Tiquinho, tomou o tranco, vantagem na direita, linha de fundo, arrumou, bateu pro gol, defendeu o Everton! Outro ataque perigoso do Botafogo com o Júnior Santos, o Everton pega a Soler. Se precipitou, agora o Júnior Santos poderia ter esperado um pouco mais a chegada de Tiquinho Soares ou Vitor Sá dentro da área, foi tentar marcar um golaço e facilitou a vida do Everton. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Tiquinho no meio, Gustavo Gomes chega para botar o pé para fora, aliás, se tirou, mas bateu por dentro do campo ainda. Breno Lopes acompanha, volta de Plácido, evita que a bola saia, dá o break, sai do Breno Lopes, toca ao lado, vira o passe com o meio campo, Marlon Freitas domina a jogada aqui atrás, toca no meio, vira Adrielson, quem sai jogando, quase 10, primeiro tempo, 0-0 para Botafogo e Palmeiras no Newton Santos, e vem de novo o time do Botafogo, Eduardo meia esquerda, na ponta esquerda, o passe para trás, toca recuando, bola Vitor Sá, lança para Marçal, para Vitor Sá, pela meia direita, tenta o passe, Eduardo caiu, Vitor Sá, falta nele, derrubado na esquerda, o atacante do Botafogo, ele vai pro chão, é falta pro Botafogo na esquerda, Soler. Falta do Mike para cima do Vitor Sá, que retorna ao time titular do Botafogo depois de cumprir suspensão automática. O Richard Rios ficou reclamando de um tapa no rosto do Marçal, algo que não foi flagrado pela arbitragem. Na sequência, jogadores do Botafogo pedindo cartão amarelo para o Mike, algo que também não acontece. Marçal, pé canhoto, é quem chega para fazer o levantamento. E saiu o primeiro cartão do jogo pro Mike, não é? É, agora sim, depois de só conversar, agora sim o Braulio da Silva Machado apresenta o cartão amarelo para o lateral direito Mike, camisa 12, esse não estava pendurado. No tapetinho o Botafogo impõe o seu ritmo, no tapetinho o Botafogo vai pra cima. Troca passes rápidos envolvendo o Palmeiras. 11 primeiro tempo, 0-0, é falta pro Botafogo, lado esquerdo, bico da grande área. Lá pra dentro vão Adrielson e Cuesta. Bons pelo alto. Tiquinho Soares fica na segunda trave. Titi cobra a falta. O Braulio vai pra grande área, enquadra todo mundo. É um tal de pega daqui, belisca dali. Ele vai lá pra enquadrar todo mundo. É falta marcada. Titi pra fazer cobrança. Pé direito, lado esquerdo, na quina da grande área. Saiu da bola. Marçal levantou pro gol. Toque pra fora! Tiquinho sai no meio daquele bololô, se antecipando, bota o cabeção e ela passa assustando o Everton. Soler. Cabeçada firme do Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Para sorte do Everton, ela vai por cima do gol em tiro de meta a favor do Palmeiras. Mauro Betting comenta na Bandeirantes, são 11h30, primeiro tempo, 0-0, só um time joga, o outro assiste, Mauro. É isso, Rogério joga bem e joga bonito, jogadas de triangulação, de aproximação. O Botafogo havia jogado bem também contra o Cuiabá no domingo, não fosse a grande atuação do Walter. E lá veio o Fogão, que é bem melhor na sua casa. Tiquinho pra ponta, o passe, recebe, vira por dentro, inverte a jogada do Eduardo, na esquerda Marçal, domina Marçal, pra área o passe, tira Murilo, rebate, a bola sai da grande área, volta no meio, Bruno Lopes coloca no peito, dá pra Zé Rafael, que toca a Veiga, ganhou de 2, abre o passe pro Hendrick, passa pelo meio Veiga, Hendrick já adianta, na velocidade ganha, tá na área, limpou pro pé esquerdo, levantou no gol pra Breno Lopes, de cabeça 70, rebote, volta fora da grande área, pra Rios, ele domina, a bola está marcado, devolveu pra direita o passe pra Mike no fundo, bate pro gol, ela bate em Marçal e sai, escanteio pro Palmeiras. Tem gol, Milhose.
Tem gol que não é nada bom pro Palmeiras. Gol do Grêmio, na assistência de Luizito Soares Ferreira. Faz 2-1 pro Grêmio contra o Coritiba. E o Verdão vai tudo pra grande área do Botafogo, Gustavo Soler. E na bola parada, o Palmeiras vai em busca do primeiro, jogando no estádio Newton Santos. Rafael Veiga vem de pé canhoto para fazer a cobrança de escanteio. Gomes, Luan e Murilo, os 3 zagueiros na área. 13, primeiro tempo, 0-0 no Vivo, escanteio, Verdão cobra, Veiga bate, pé esquerdo, ponta direita, Luan na grande área, Murilo, Gustavo Gomes, fechadinho pro gol de cabeça, Adrielson tira, ela volta para fora pela linha lateral na direita, ataque do Verdão, o Veiga pega a bola e arremessar, mas o Mike tá gritando de longe, o Gustavo Gomes quer que o Mike levante a bola direto na grande área do arremesso lateral. 13, primeiro tempo, vai fazer o Mike agora. Passa o Mike, cumprimenta o Lúcio Flávio, técnico do Botafogo. O Mike na cobrança, vai colocar na grande área ou não? Pede lá dentro o Gustavo Gomes, ele arremessa bico da grande área pro Hendrick de costas, dá pra Veiga, escapa na marcação pela meia direita, sai por dentro, desse do ladinho dele, chegando na ponta, o Hendrick de novo, toca a bola pro Hendrick, vira pra Mike, no meio, pra Veiga, na área, a bola pro Hendrick, chegou no fundo, adiantou, saiu com a bola direto, linha de fundo, e aí se esborrachou na placa atrás e ficou enroscado. Ficou pendurado pelo calção, Soler. E agora o pessoal da própria TV Palmeiras ajuda o Hendrick ali a sair desse enrosco na placa de publicidade. Mais uma jogada que o Hendrick tem a possibilidade de tentar o passe de direita, não confia e sai com bola e tudo. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, horário de Brasília. 14, primeiro tempo no Rio, 0-0, Botafogo e Palmeiras. Grupo Souza, Lima, eficiência em segurança e serviços. Já tem recado, Capriotti, intervalo, Bandeirantes. Caído, Tietê, leva a mão no tornozelo esquerdo. Caído, camisa meia dúzia do Botafogo no meio do campo, Soler. Pegadinha firme agora do zagueiro Murilo. Esse está pendurado. Murilo chega atrasado, acaba batendo a canela ali próximo do joelho. Depois pega no tornozelo do Tietê. Zagueiro Murilo cometendo a falta, mas por enquanto o Braulio só conversa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É, Manuel Zaidan, na Uberaba maravilhosa. Por enquanto o 0-0 tá pegando fogo, o jogo Caboclinho. Com quase 15, volta aqui atrás do time do Botafogo, consegue o Vitor Cuesta. Toca a Cuesta, pra direita, vira o passe para Adrielson. Enfia pela meia direita, busca Eduardo na frente, faz o giro, toca do lado, dá a bola, jogada com o Tietê fechando. Dá no meio para Marlon Freitas, inverte a jogada para Marçal, o capitão do Botafogo domina. Já além do meio campo, marca Richard Rios, dá na ponta esquerda a bola para Vitor Sá, que devolve a bola para Marçal, que dá para Vitor Sá, que toca na meia direita. Tiquinho Soares busca a bola quase que no meio do campo, abre a passada e lança pela meia direita, fecha aberto o Eduardo pela meia direita, passa de Plácido, encosta ao lado, tenta a jogada, Tietê, um canhão pro gol, o Everton! Tietê é bom chutador, essa o Everton pegou no Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar na Bandeirantes, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rio, Botafogo e Palmeiras empatam em 0-0, Biliossi. Tem gol na Arena MRV. Paulinho abre o placar aos 15 da primeira etapa para o Atlético Mineiro contra o Fortaleza, 1-0. Volta a jogada que o Palmeiras vai jogando com o Murilo, enfia o pé na direita, forte a bola que chega, belo lançamento, Mike no fundo, para a grande área, a bola tirou com esta, ela bateu no pé do Rios que domina, marcado, escapa da falta, vem Vitor Sá por dentro, domina Rios, toca de volta a bola para Mike, linha de fundo, devolveu do lado para Richard Rios, tomou pressão do Marçal, já dribla, balança, sai de um lado para o outro, gira, volta a bola, atrás a Gustavo Gomes que volta para Rios, tomou pressão de novo do Marçal, gira Rios, chuta, ela bate em Marçal, fica com o Tietê, Tietê já toca no meio do campo, domina no meio Marlon, na direita, passe no fundo, para correr o Júnior Santos, ele vai atrás da bola para chegar, para dominar, Piquerez marca, vem Júnior Santos, encarou, Piquerez driblou, tá na área, cortou, outra finta, sai da área, sai do Rios também, de primeira vem no meio, Marlon bateu longe, ele vem chegando e batendo de primeira, estragou a jogada do Júnior Santos e mandou longe a bola para a sorte do Palmeiras, Soler. E ainda fiquei com a impressão, Canhão, que na hora da finalização do Marlon Freitas, ele acaba chutando a canela do próprio Júnior Santos, porque na sequência o Marlon Freitas sai manquitolando, sai pulando ali, pegou mal demais na bola o camisa 17 do Botafogo, ex-jogador do Atlético Goianiense. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda.
Verdão sai jogando, bola pra direita, Mike domina a bola, Rios pede, dá na ponta, Rios toca do lado, vira a jogada Luan, o zagueiro enfia no bico no meio pro Hendrick, sobe de cabeça, tira aqui atrás Marçal, dá o carrinho, tenta a Veiga, prensou, tomou, tira dele, Marlon Freitas, vai voltar a bola, devolve atrás Adrielson, toca para a Cuesta, opinião na Bandeirantes, 18 primeiro tempo, só dá Botafogo, Mauro Betting, 0-0 Rio, Botafogo e Palmeiras, Mauro. Muito bem, os dois volantes que fazem um ótimo campeonato, tanto o Marlon quanto o Tietê, bem, o Botafogo agora alterna pelo lado direito, ótima fase também do Júnior Santos, Eduardo, pela qualidade que tem, experiência pode aparecer um pouquinho mais, o Tiquinho Soares tenta confundir os 3 zagueiros do Palmeiras, as que viram 5 com recuo, talvez excessivo do Maica, direito do Piquerez à esquerda, e o Palmeiras, por enquanto, só na bola longa, tentando o ataque que ainda não chegou lá. Tietê no meio, 1, 2 dribles, balançou na frente do Luan, girou pra ponta, horrível passe, mandou pra fora. Forte, a bola vai pra fora em lateral, é pro time do Palmeiras cobrar na direita, com a rede Bandeirantes de rádio. Bandeirantes Campinas, 0-0, Mike arremessa a bola para a ponta pro Hendrick, de cabeça toca na bola, Marcel Rios toca de cabeça atrás, Lune primeira, presentaço do Luan com Júnior Santos, virou de frente para Eduardo, na meia direita, vai na linha de fundo, passa de Plácido, Eduardo, levantando o gol de cabeça, tira aqui atrás, Luan completa de cabeça, tira da grande área, Gustavo Gomes, a bola volta na ponta para Marlon, na direita Eduardo fecha com de Plácido, domina a bola Eduardo, entrega de Plácido que volta a bola pelo meio campo, passa à frente o Adrielson, zagueiro do Botafogo é quem vem com ela, vira pela meia direita, o passe de volta para Marlon de novo, marcado, cercando, sai do Rafael Veiga, dá Tietê recua o meio campo, toca a bola para Vitor Cuesta, 19, primeiro tempo, 0-0 Rio de Janeiro, só dá Botafogo, ele prensa o Palmeiras, de Plácido para a meia direita, toca Júnior Santos, a de Plácido, na linha de fundo, marcado pelo Piquerez para cruzar pro gol, levanta na grande área a bola, de cabeça, Mike tira a bola, sai da grande área, rebote volta a ser do Botafogo, Adrielson domina, marcado pelo Veiga, toca atrás pela metade do campo, volta a bola com o zagueiro, adiantando o passe, vem Cuesta vira o passe para Marçal, capitão adianta a bola, toca na marcação feita, tenta o passe, Vitor Sá de primeira recebe, Tiquinho para Vitor Sá, Mike vai em primeiro, volta o Everton na grande área, tira, rebate a bola pelo meio, domina sozinho, domina está jogando aqui atrás do Verdão com Zé Rafael, toca com o Piquerez que domina e põe o chão um pouco mais tranquilo, Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Vaias do torcedor do Botafogo, porque o Palmeiras está tocando essa bola pelo meio do campo. Domina aqui atrás, Luan isoladão, vira a bola para Zé Rafael, que devolve a Murilo. Domina, sai com tranquilidade, enfia para Piquerez, aberto na esquerda. Domina e já passa pelo meio campo, olha para a área, levantou pro gol para a mão do PR que pega sozinho. Michel Lopes na mesa de som, com Caiane Martins, com Rafael Palmeira na central técnica marcando. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. Botafogo ataca, Vitor Sá na esquerda, na grande área, pra trás, de frente, chega batendo pro gol, Eduardo, é gol! Esquerda na velocidade com o Vitor Sá, ele espera alguém chegar, rola para a entrada da grande área, Eduardo vem lá de trás pedindo, gritando, pedindo a bola, bate de primeira, de pé direito tem um desvio, o Everton cai sentado para trás, ela entra no canto esquerdo, o Botafogo faz 1-0, só dava Botafogo no jogo, Eduardo marca, Eduardo tem um desvio pela metade do caminho, tirando o Everton do lance, pro Botafogo, Palmeiras 0, o Everton não tem jeito, tá feito, 1-0 pro líder do Campeonato Brasileiro, Soler. E uma finalização de Tietê desviada, a bola bate no travessão, a segunda finalização do Júnior Santos desviada, vai para escanteio, na terceira finalização desviada, desta vez do Eduardo, o goleiro Everton não pode fazer nada, o Botafogo faz 1-0 e destaque também para o Vitor Sá, lançamento na medida, o camisa 7 ganha na velocidade do Luan, ganha na velocidade do Richard Rios, chega cara a cara com o goleiro Everton dentro da área, mas ele prefere pisar na bola, levanta a cabeça, encontra Eduardo totalmente livre, que bate essa bola, desvia no Luan e morre no fundo das redes. 1-0 Botafogo. Mauro Betting, se futebol é merecimento,
0 Botafogo no Newton Santos, Mauro. Não tem a dúvida, Rogério, tudo que você e o Soler destacaram, a jogada muito bonita e o Palmeiras desarrumado para um time com uma linha de 5 mais 2 volantes. Era o Richard Rios correndo atrás do Júnior Santos, bola para trás de novo, rasteira muito bem trabalhada pelo time do Lúcio Flávio, era assim desde o Luiz Castro, ninguém do Palmeiras chegando, Eduardo apareceu bem, estava fazendo a partida discreta, desvio claro, matou o Everton, mas o Palmeiras que marca mal, não consegue articular, e 1-0 justíssimo com a metade do primeiro tempo na Arena Newton Santos. Grande abraço ao botafoguense Marvel Lúcio Carioca. O Carioca é torcedor do Botafogo. Grande Carioca, tá ligado e tá agora vibrando com o gol do Eduardo. 1-0 pro Botafogo. 23 primeiro tempo, Perdão domina essa bola pela meia esquerda. Zé Rafael passa para o ataque, dá na grande área, pede Hendrick, ele faz o giro, escapa, sai do Júnior Santos, levantou no gol do São Perry. É bom esse goleiro, grudou e já sai com pressa, com a mão já bota essa bola para a esquerda e lá vem Vitor Sá do jeito que ele gosta, dá Tiquinho, pelo meio passa Eduardo, Tiquinho Soares caminhou, carregou, tem 2 na marcação, giro, tenta, sai do Gustavo Gomes, fica perdido Gustavo Gomes, domina e volta essa bola aqui atrás com o Marlon Tiquinho Soares, chamando o Marlon Gomes que domina, vai tocar de volta, a bola vira pela meia direita, se projeta, passa bem aberto o Tietê, que vira para Eduardo, autor do gol, que vira para Adrielson, que volta a bola com o próprio Eduardo, Botafogo agora cadencia a jogada, ouça o Newton Santos, a torcida no fogão não para um minuto, comemorando por enquanto 1-0, Miliose dá a classificação agora pra gente, vai Miliose. Olha, Canhão, com esse resultado parcial e com a vitória parcial do Grêmio, o Grêmio é o segundo colocado com 53 pontos, o Botafogo tem 62. No momento em que sai o gol da virada, gol do Santos, 2-1 contra a equipe do Flamengo, vai vencendo no Mané Garrincha, já fala da parte de baixo, mas o Palmeiras tem 53, é o terceiro colocado, e o Galo é o quarto colocado nesse momento, tem 52, está vencendo o Fortaleza por 1-0. Pra grande área, a bola, o Botafogo vem Marçal, bateu direto pro gol, fora! A esquerda do gol, um canhão cruzado, o Everton saltou, se tem alguém era bater e entrar, não importa a cor da camisa, Soler. E mais uma vez, um jogador do Botafogo chega com muita liberdade pela ala do campo, desta vez o capitão Marçal ganha na velocidade, bate cruzado para azar dele, essa bola passa perto da trave, mas se perdeu pela linha de fundo. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar, www.estrelabet.com. É falta pro Palmeiras, cobrado quase 25, Bandeirantes Ribeirão Preto, futebol é na rede Bandeirantes de rádio, 1-0 vai dando o Botafogo, gol do Eduardo, já tem Ricardo Capriotti, no intervalo pela rede Bandeirantes de rádio, falta pro Verdão, a zagueirada toda pra dentro da grande área do Botafogo, Soler. E por isso Rafael Veiga já toma posição para fazer o levantamento de perna esquerda, tem Murilo 1,88 m, Luan 1,89 m, Richard Rios 1,85 m, Gomes 1,85 m, todo mundo dentro da área. 25 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo na direita, perto da linha lateral. Veiga prepara a cobrança de falta para o Palmeiras. Autorizado, Rafael Veiga na bola, levantou muito alto, a bola passou, Gustavo Gomes não pegou e saiu lamentando porque não tocou na bola. Será que ele achou que a bola ia um pouco mais baixa, um pouco mais alta? Não viu a bola, Gustavo Gomes, Soler? O Rafael Veiga acabou exagerando na força. O Gustavo Gomes estava nela, não conseguiu chegar. Apenas tiro de meta a favor do Botafogo. Palmeiras que ainda não finalizou na partida, Canhão. No Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. 26 primeiro tempo. Campeonato Brasileiro, 31ª rodada no Rio. 1 pro Botafogo, líder do Campeonato Nacional. Palmeiras, 0 Miliose. Confirmando aos 43 da segunda etapa. Soares, Eduardo pelo meio, virou pra Tiquinho de novo. Bate à frente, Vitor Sá, ele prefere o passe ao lado, vira com o Tietê pela meia. Marçal chega, domina o lateral. A Tiquinho na área, pra Marçal de frente. Ganhou, volta Zé Rafael pra tomar pro Verdão. Tenta a fita em cima do Vitor Sá, ganha. Carrinho do Tiquinho, a bola batendo, Vitor Sá, tá valendo tudo isso. Vale a raça do Vitor Sá, dá na meia. Pra Marlon de frente, a de Plácido tem liberdade. Marca em cima dele, Brando Lopes. Vai no fundo de Plácido para cruzar pro gol. Levantou na área, a bola, Gustavo Gomes de cabeça tira. Sobre a volta, Marlon cabeceia para trás de novo a bola. Volta para Júnior Santos. Devolve a bola para dentro da grande área. Mike de cabeça para o Verdão, tira. Volta no meio, rasga, tirando o Marlon para fora. Fechando o Milioso, giro Bandeirantes. O Santos, confirmando, virou um jogo contra o Flamengo. 2-1 aos 43 da segunda etapa. Joaquim, com isso, o Peixe está indo a 37 pontos, ficando a 5 nesse momento do Z4 do Brasileirão. Bandeirantes!
Com Cultura Bandeirantes em Vargem Grande do Sul. 1-0 pro Botafogo. Mike do Beira aqui atrás com o Verdão e volta na entrada da grande área. Gustavo Gomes é quem sai jogando. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Thiago Fernandes em Meridiano, um grande abraço, filho Marcelo, cunhado Natan, na audiência Bandeirantes. Mike lançado, sobe de cabeça, Marcelo tira, rebote na esquerda, volta na ponta, Vitor Sá, toca Tiquinho, Gustavo Gomes o empurra, falta, é falta marcada pro Botafogo. Mauro Betti em 27 minutos e meio, primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Cadê a reação do Verdão, Mauro? Ainda não apareceu nenhum time, como já destacou o Soler, não é só a finalização, Palmeiras com dificuldade para chegar, todo o time jogando pouco e marcando muito mal. Baita a partida do Botafogo, a partida sumida do Palmeiras. Aquelas partidas ruins que ele fazia até essa sequência muito boa de 3 vitórias. O Palmeiras por enquanto apresenta, mas é muito maior o mérito do Botafogo do que provavelmente o demérito do Verdão. Luan puxou pela camisa, Tiquinho Soares, é falta pro Botafogo. É na meia esquerda, perto da grande área. O Botafogo cria mais uma grande chance. Na falta do Luan no Tiquinho, Gustavo Soler. E o Tiquinho Soares estava de costas para o gol e ia tentar fazer o pivô, e o Luan salvou a vida do camisa número 9 do time do Botafogo. Falta besta e agora Eduardo toma posição para fazer a cobrança de pé direito. 29 minutos do primeiro tempo. Muro fica na entrada da grande área, o seu Braulio vai lá, passa o Chantilly, posiciona a barreira, 5 jogadores do Palmeiras. Eduardo, o autor do gol, pega bem dali, hein? Toma distância para a cobrança de falta. Tem um muro postiço de jogadores do Botafogo atrapalhando o Everton. Às 10 da noite em ponto. 29 primeiro tempo. Eduardo se prepara para cobrar a falta. 1-0 Botafogo. Eduardo no meio da barreira, bola batida. Sobra a volta aqui atrás. Domina Marçal sozinho. Toca a bola para a direita com Di Plácido. Devolve lá para dentro da grande área. Alta bola. Tirou de cabeça Mike para escanteio. Começa a fechar atrás. Escanteio Botafogo na esquerda. Soler. Escanteio mais uma vez a favor do time do Botafogo na tentativa de lançamento para o Cuesto. Mike colocou o cabeção na bola parada. Agora o Botafogo vem em busca do segundo, vem para a batida o número 7, Vitor Sá. Cobrado, curto escanteio, Vitor Sá para Marçal, de frente para o gol. Tietê vai bater um canhão. Golaço! Entrada na grande área pela meia esquerda, dominou, levantou a cabeça e mandou um canhão do ângulo direito para fazer o segundo gol do Botafogo. Ele é ótimo chutando, o Palmeiras deu liberdade, ele mandou da entrada na grande área, o Everton salta, ela vai na teia da aranha, no ângulo, um golaço do Tietê. Botafogo líder 2, Palmeiras 0. O Everton não tem jeito, tá feito. Tietê, um canhão na entrada na grande área. 2-0 pro Botafogo, Soler. E além do ex, nunca falha canhão. Tietê, como destacou o Mauro Betti, campeão brasileiro com o Palmeiras em 2016 e marcando gols deste nível, deste naipe com a camisa do Verdão. E agora, para tirar a equipe do Botafogo da fila no Campeonato Brasileiro, com muita liberdade, ele recebe, experimenta de fora da área e marca um senhor golaço do Nilton Santos. 2-0 Fogão. Piquerez na área, a bola, trava de Plácido, bem na marcação, Breno Lopes tirou, Roberto voltou, Veiga para Zé Rafael, na direita, Mike dominou no peito, tenta o corte, Vitor Sá primeiro, vai na raça, toma, vira a jogada, Marçal tira a bola, vai para fora pela linha lateral. Mauro Betti, um golaço do Tietê. Ele gosta, deixaram o livre. 2-0 pro Botafogo, que manda no jogo, Mauro. 2-0 e é pouco, 5 oportunidades, 2-0. Atuação brilhante do Botafogo, pavorosa do Palmeiras. Bem mal comparando, é o que aconteceu na quinta-feira passada no Allianz Parque. Um time jogou, o outro assistiu. Hendrick no meio, defesa cortou a bola, ficou na ponta de Plácido, bica, tira da grande área para Vitor, sai de cabeça, dá no meio, Eduardo passa, na direita, lindo passe, Júnior Santos, na cara de Everton, na área para fazer o terceiro, bateu, o Everton defendeu com o pé, Piquerez dominou e saiu jogando, Júnior
Júnior Santos perdeu o terceiro. Que chance, que chance. O Everton salvou. Uma chance clarinha, limpinha. Soler, sorte do Palmeiras que o Júnior Santos perdeu o terceiro. Exatamente, Canhão, porque mais uma vez o time do Botafogo teve muita liberdade para atacar a equipe do Palmeiras. Júnior Santos saiu cara a cara com o goleiro Everton e na hora da finalização acabou carimbando o camisa 21 do Palmeiras para azar do Botafogo, que poderia marcar o terceiro com 32 de bola rolando. Hendrick lançado, vem Cuesta, comete a falta, Cuesta, comete a falta e toma cartão o zagueiro do Botafogo, Soler. Cartão amarelo para o camisa 15 do time do Botafogo, Vitor Cuesta. Estava pendurado, não entra em campo na próxima rodada o camisa 15 do Fogão. Falta marcada na entrada da grande área, antes da cobrança, Mauro Betting. O Abel não vai ter que desfazer o esquema com 3 zagueiros, Mauro, tomando 2-0? Não necessariamente, o time precisa voltar a jogar, marcar o que fez contra o São Paulo. O Botafogo está fazendo com o Palmeiras o que o Palmeiras fez com o São Paulo. É uma partida espetacular do Botafogo, das melhores que fez no campeonato, a partida horrorosa do Palmeiras. O problema não é o esquema com 3 zagueiros, o problema é que ninguém marca, ninguém arma, ninguém vê. O Palmeiras faz uma partida bovina até agora. E não quero demonizar o esquema com 3 zagueiros. Mas com 3 zagueiros, 2 laterais mais recuados e os volantes, o Palmeiras deu espaço para um jogador que todo mundo conhece e sabe, o Palmeiras mais ainda que é o Tietê, e fora que está ganhando todas as bolas divididas, muito mais aceso, muito mais animado. Não é demonizar o esquema com 3 zagueiros. É que todo mundo do Palmeiras joga muito pouco e o Botafogo joga demais na Arena Newton Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 34 no primeiro tempo. Quem bate daí? Soler, é o Veiga, canhotinha do Veiga? Exatamente, Rafael Veiga já posicionado de perna esquerda, o camisa 23 do time do Palmeiras. O Zé Rafael chega por ali também, mas normalmente é o Veiga quem experimenta. 34 minutos primeiro tempo. Zé Rafael cochicha alguma coisa. Zé Rafael é destro, Veiga, perna esquerda, reposiciona a bola, põe o pé direito, pé de apoio e vem para fazer a cobrança de falta. Uma barreira gigante, tem alguém ali agachado atrás, tão útil quanto buzina em avião, esse cara ali atrás de joelho. 34 minutos e meio, se o Palmeiras marcar, ele volta pro jogo. Rafael Veiga, debaixo de vaias, autorizada a cobrança. Zé Rafael ameaça, não vai. Rafael Veiga bateu no canto direito. PR! Sensacional! Dá um voo bonito e manda para a lateral do outro lado. O voo sensacional do PR. Um canhão e no ângulo. E cobra mal, reverso lateral. Rios, presentaço. Fica na ponta bola. Júnior Santos faz fila. No meio, Tiquinho. Ele carrega. Dá Tiquinho para fazer. Pé esquerdo, bateu no gol. Everton soltou. Júnior Santos escorou. É gol. Faz um gol, saída rápida, depois de um lateral cobrado errado pelo Rios, tomou o Júnior Santos, deu a Tiquinho, ele chuta, o Everton solta, no pé do próprio Júnior Santos, o gol estava vazio. 3-0 pro Botafogo, é um verdadeiro passeio, um baile, Botafogo 3-0, Everton, não tem jeito, tá feito, um massacre. Com 35 minutos de jogo, Soler. Inacreditável, primeira defesa do Lucas Perry na cobrança de falta de Rafael Veiga. O goleiro do Botafogo faz um verdadeiro milagre. Na sequência, Richard Rios com o Palmeiras totalmente desarrumado no campo de defesa. Vai tentar bater o lateral com pressa, consegue bater errado o lateral e joga nos pés do Júnior Santos, que arma o contra-ataque, serve Tiquinho Soares, bate firme, o Everton faz a defesa, mas na sobra o camisa 37 do Botafogo estava totalmente livre e só cutucou para o fundo das redes para fazer Botafogo 3, Palmeiras 0, sexto gol de Júnior Santos, o popular Júnior Berimbau no Campeonato Brasileiro. Mauro Betting, você sabe me dizer a que horas o Palmeiras chega no Rio de Janeiro, Mauro? Ainda não chegou na bola. O avião atrasou, Mauro? Olha, tudo, o trem passou, né? E um trem é um Botafogo. São duas coisas, como no 5-0 da semana passada. Então, uma atuação espetacular do Palmeiras e uma partida pavorosa do São Paulo.
Até agora, com 37 no Rio de Janeiro, atuação fantástica do Botafogo, a partida horrorosa do Palmeiras. Não tem 3 zagueiros, não tem nenhum zagueiro, não tem ninguém no meio, não tem ninguém nem para bater lateral. O Palmeiras erra, o que não tira nenhuma vírgula do mérito do botafoguense, faz a partida sensacional. E o Palmeiras, uma das piores partidas até agora com o seu treinador, o Abel Ferreira, em 3 anos. Para o Palmeiras, o ideal era acabar o primeiro tempo, porque do jeito que tá ou não tá, é muito fogão e o Palmeiras queimado. Adrielson volta, a bola recua para Cuesta, que volta pro gol, para a perna, pequena área. 37,5 primeiro tempo, um passeio no Nilton Santos. 3-0 Botafogo. Por enquanto, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Botafogo vem Rios no meio, tentou ganhar o Eduardo, tomou a frente para tomar essa bola, ganhando do Murilo, recupera a jogada, dá na esquerda, Breno Lopes, que lança para Piquerez, linha de fundo, domina a marca de Plácido, domina Piquerez, gira, tá sem opções, vai ter que voltar a bola, o que ele faz então, recua, volta a bola começando com o Murilo, time da Bandeirantes em campo com você essa noite, Alexandre Marques nas imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no digital Gabriel Modesto, no Engenhão, no Nilton Santos, é esse o clima, ouça a torcida do Botafogo, delirando com esse baile, esse 3-0 em cima do Verdão, Piquerez e Breno Lopes na esquerda, marcado, vai no fundo, cerca em cima dele, volta, Marlon Freitas, domina Breno, vai na marcação, levantou pro gol, desviada, PR! Pega a bola, quase que entra, meio esquisita essa bola, hein, Soler? Exatamente, caiu na tentativa de levantamento do Breno Lopes, ela acabou batendo no de Plácido e quase traiu o goleiro Lucas Perry, que estava atento, faz a defesa, o camisa 12 do time do Botafogo. Quem sabe, né, Canhão, ano que vem ele pode jogar no terceiro time que pertence ao John Textor. Já foi jogador do Crystal Palace, hoje no Botafogo, e o dono do Fogão sonha com ele no Lyon da França. Marlon domina, protege a bola, ataca o Botafogo de novo. E quando é que o Botafogo não atacou, né? Dá o Júnior Santos que devolve atrás, chamando com de Plácido. 39:30 primeiro tempo, já vem Ricardo Capriotti. No intervalo que só a Rede Bandeirantes de Rádio tem. Com o amortecedor HG, na carta você chega mais longe. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. Volta essa bola, recuando aqui atrás o Tietê. Toca no meio, volta a bola com o zagueiro. Sai Vitor Cuesta, enfia a bola pela meia direita. Liberdade na ponta. Eduardo domina, ao lado dele. Fecha de Plácido, vai no fundo. Rolou pra trás, bateu Vitor, sai no ângulo. Fora! Ela passa perto do travessão e vai pra fora. De frente, Vitor sai escorando o passe. E ela passa perto do gol, assustando o Everton Soler. E de novo, com muita liberdade, o camisa número 7 do time do Botafogo. Ele larga a ponta pela esquerda, ninguém acompanha, ele aparece no meio. Bate firme pra sorte do Everton, ela subiu um pouquinho mais. Só tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Central Técnica Bandeirantes com Caiame Martins, com Rafael Palmeira. Mesa de som com Michel Lopes marcando. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou no Nilton Santos. A bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. É um verdadeiro show do Botafogo. Botafogo 3, Palmeiras 0, Bruno Biliosi. Fim de jogo, o Grêmio vence a equipe do Coritiba 2-1 e o Santos também conseguiu sua vitória 2-1 sobre o Flamengo. 2 resultados importantes. Primeiro que atrapalha um pouco o Palmeiras, o Grêmio é o segundo colocado com 53 e o Santos vai a 37 e se afasta do Z4. 41, Mauro Betting comenta na Bandeirantes por enquanto. Botafogo 3-0 no Palmeiras, Mauro. 8 chegadas do Botafogo e das 8... 5 em contragolpe, né? O Botafogo tem essa qualidade de não só atacar, mas contragolpear muito bem. E faz uma partida exemplar. E o Palmeiras exemplar do que não deve fazer um time de futebol. É um time com a qualidade que tem, um atual campeão brasileiro, que vem num momento muito bom, ou vinha até não pousar no Rio de Janeiro. Partida fantástica do Botafogo, marca, arma, o Palmeiras destrambelhado. Parece que é a primeira vez que os jogadores que vinham muito bem no esquema com 3 zagueiros estão se entendendo. E não quero, repito, demonizar o esquema com 3 zagueiros. Eu quero reiterar que é um partidaço do Botafogo, uma partida completamente desconjuntada do Palmeiras. Pelos 3-0 do jeito que tá, aí você pode mudar, mas sem demonizar o esquema com 3 zagueiros.
Com este levante de cabeça, rebate Gustavo Gomes, volta tirando aqui atrás o Vitor Sá, dá Marlon pelo meio, ó o Eduardo fechando pela meia direita, tenta a frente de Plácido, rasga Piquerez, bica essa bola, volta na marcação, zagueiro Adrielson, sozinho do Miri, volta a jogada com o time do Botafogo, torcedor chegou a hora, no gramado das obras, entram em cena os fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos, CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil, 42 primeiro tempo, volta essa bola direto pro goleiro Lucas Perry na grande área, marcado pelo Hendrick, toca Perry pela ponta, vem de Plácido, ela bate na barriga do Piquerez, dá no meio Breno Lopes, limpou na meia esquerda, perde Mike adiantado pela meia direita, tocando bola, Breno Lopes lança para Mike, enfiado por dentro, debaixo de Baias, Zé Rafael a Veiga, tenta o tiro, trava Adrielson, tira a bola, Veiga agarrou pela camisa, é falta marcada, é falta pro Botafogo bater. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Cultura Bandeirantes em Leme, na rede Bandeirantes de rádio, 43 primeiro tempo, Palmeiras 0-3 pro Botafogo, 3-0 pro Botafogo, Tietê, a Vitor Sá, saiu do gol, Everton, tomou meio luz do Vitor Sá, Roberto, ele bateu pra fora! Vitor Sá dá uma meia lua e o Everton se precipita, faz o mais difícil e perde o mais fácil. Ele dá uma meia-lua no goleiro do Palmeiras e manda para a linha de fundo, Soler. E mais um erro de marcação do time do Palmeiras. Lançamento espetacular do Tietê para o Vitor Sá, com muita velocidade. Ele ganha do Mike, o Everton sai todo esquisitão, toma a finta e aí o Vitor Sá pega a mão na bola. Tinha que ter tocado para o Júnior Santos, que sairia o quarto gol, foi tentar se consagrar e perdeu. Hendrick veio Luadar, é um canhão pro gol! Fora! A direita do gol, ela passa e vai para fora pela linha de fundo. 44, Mauro Betting, o Botafogo continua intenso. Só dá Botafogo de vez em quando, mas bem de vez em quando, o Palmeiras vai 3-0 Botafogo, Mauro. Teve essa boa chegada do Hendrick, teve aquela falta do Veiga um pouquinho antes, o Richard Rios bateu mal o lateral e o Botafogo fazer o terceiro gol. Outra jogadaça do Botafogo. Pelos meus critérios, 9 chances do Fogão, 2 apenas do Palmeiras. E dá pra dizer que 3-0 é pouco, por tudo que jogou o Botafogo, pelo nada que jogou o Palmeiras. Não consegue marcar, não consegue armar, não consegue se aproximar, dá espaço atrás, à frente. É impressionante como tá desorganizado o time do Palmeiras, como eu, sinceramente, nunca vi um time do Abel nesses 3 anos. E poucas vezes eu vi a atuação tão boa do Botafogo nesse campeonato como hoje. Chiquinho na área, a bola tentou no meio, trava na defesa, volta aqui atrás, Luan conserta a jogada, vira com Piquerez, marca Eduardo, chutada a bola pelo Piquerez, toca no Eduardo e tá em jogo ainda, domina Eduardo aberto na ponta direita, 44-50, tocou na grande área, bola muito forte, o passe com de Plácido, o Everton pega tranquilo essa bola dentro da grande área. Sembi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. sembicapital.com.br/Bandeirantes, acesse. Vem o toque marcando 45, ouça. ...45 minutos do primeiro tempo no Newton Santos, cai Hendrick. Sente a mão direita na disputa de bola com o Marlon. Ele cai em cima da mão, todo desequilibrado. E parece ter tomado um pisão também, Soler. O Tietê, sem querer, o Tietê acabou pisando na mão do garoto Hendrick, mas já está em pé o camisa número 9 do time do Palmeiras. Vem Palmeiras, Mike pela direita, escapa tentando driblar, 2 em cima, girou, chutou, bateu no maçã, foi para fora. É lateral, é bola pro time do Palmeiras cobrar no ataque. Já com os acréscimos, subindo, Soler, vamos lá. 3 minutos de acréscimo. 45-50 primeiro tempo, 3-0 pro Botafogo. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Lateral ataque do Palmeiras, Mike para fazer cobrança, enxuga a bola para a grande área, Gustavo Gomes e Murilo. Elevar-se a batida para dentro, encosta Richard Rios. Vai arremessar Mike. Na grande área a bola para Veiga. De cabeça tentou. Bola bateu atrás. Eduardo domina no peito. Põe no chão. Já toca para a ponta com de Plácido. Marca Breno Lopes. Vão no ombro. Disputam. Ela bate de Plácido e vai para fora pela linha lateral. Em arremesso ataque do Palmeiras. Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Futebol é Bandeirantes com cultura Bandeirantes em Monte Alto. 3
3-0. É isso, você que ligou o rádio agora. 3-0 pro Botafogo. Um verdadeiro baile do Botafogo. Vem Verdão atacando o Murilo. Abre a jogada pra ponta esquerda com o Piquerez. Marca em cima dele, volta Júnior Santos. Piquerez carrega a bola, tomou pressão. Volta a bola, dá Murilo que abre o passe por dentro. Hendrick busca a bola, camisa 9. Enfia no meio pra Veiga. Tenta o tiro, perde a bola. Tira Marlon desarmando. Bota na meia esquerda. Pra correr o Tietchan que enfia a bola pra ponta esquerda. Com o Vitor Sá. Encosta ao lado dele o Tiquinho. Já parou o Tiquinho, deve estar cansado. Toca Vitor Sá, devolve a bola entregando pra Tiquinho. Mais atrás recomeça a jogada e volta a bola pra Marçal. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. Pouco mais de 30 segundos para acabar esse primeiro tempo. 3-0 para o Botafogo, que troca passes com os zagueiros. Adrielson para a Cuesta. De onde fica marcando na roda de bobinho o Hendrick. Toca o Adrielson, vira pela meia direita. Sozinho busca essa bola pela ponta o Eduardo. Devolve Adrielson, que dá no meio. Para Tietchan, que vira na esquerda. Para Marçal na fogueira. Marçal sobe de cabeça, ganha do Mike para Tiquinho. Uma casquinha na ponta e ninguém vai para a bola. Pega o Everton no gol do Verdão. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Termina Braulio da Silva Machado a primeira parte do massacre. Por enquanto, um verdadeiro baile. O Palmeiras não chegou no Rio de Janeiro ainda. 3-0 Botafogo, intervalo Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Rogério Assis, você volta já daqui a pouquinho pro segundo tempo. E é isso, não é? É um massacre mesmo. Meu Deus, o que é que tá acontecendo com o Palmeiras? O Botafogo vai sapecando 3-0. Gustavo Solero, o que é que você tá vendo aí, Solero? O que é que o Abel Ferreira vai falar pra boleirada no vestiário, Soler? Vamos lá, Caprio. Botafogo abrindo 9 pontos de vantagem agora para o time do Palmeiras. Fogão aplicando então esse 3-0. A última vez que o Palmeiras perdeu por 3-0 foi no dia 13 de novembro de 2022, na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, quando o time alviverde já tinha conquistado o título e entrou com o time totalmente reserva nesse compromisso contra a equipe colorada. Só o Dudu foi o titular nesta partida contra o Inter e agora, um ano depois, o Palmeiras volta a perder por 3-0, o maior placar que o técnico Abel Ferreira já sofreu no comando técnico do Palmeiras. E para mudar ou tentar mudar a história do jogo, ele tem à disposição no banco de reservas Marcos Rocha, Vanderlan, Rony, Arthur, Flaco Lopes, Jailson, Luiz Guilherme, Naves, Fabinho, Kevin, John. Valeu, você volta já, Soler. Daqui a pouquinho você retorna para o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Mauro Betting. Torcedor do Verdão quer saber, quer entender, não. Você vai ter que explicar aí. Você vai ter que explicar o que é que tá acontecendo com o Palmeiras, Mauro Betting. Não dá pra... O time não entrou em campo, viu o Botafogo jogar. O que tá acontecendo, Maurão? Boa noite. Boa noite, Capri. Boa noite, torcedor da Rádio Bandeirantes. Depois dessa grande narração, mais uma do Rogério Assis, 3-0. Olha, e foi pouco. 15 finalizações do Botafogo. Partidaço. São duas coisas. O Botafogo jogou demais, o Palmeiras jogou nada. Quer dizer, só pegar o que a Rádio Bandeirantes comentou dos 5-0 históricos da última quinta-feira no Allianz Parque, inverte os times, embora o mais maluco é isso. O mesmo time que meteu 5 num grande rival, jogando em casa, agora jogando na Arena Newton Santos, que é um gramado sintético, não é a mesma coisa, mas é muito parecido. O Palmeiras não foi a campo. E, insisto, não quero dizer que a culpa é do esquema com 3 zagueiros, até porque foram praticamente 5. Mike e Piquerez se juntando aos 3. Mas eles não acharam os atacantes do Botafogo. Uma partida fantástica do Vitor Sá, partidaça mais uma do Júnior Santos. O Eduardo se recuperando e fazendo o primeiro gol. O Tiquinho sempre muito bem, criando as grandes oportunidades. Os dois volantes voando, o Marlon e o Tietchan também muito bem. E teve bola no travessão, teve pelo menos uma grande defesa do Everton. Teve outro que ele não conseguiu defender, o Júnior fez 3-0. E o Palmeiras teve uma falta com o Rafael Veiga aos 34. Outra grande defesa do Lucas Perry. Na sequência, o Richard Rios bateu errado no lateral e iniciou-se um maravilhoso contragolpe para esses 3-0, por enquanto históricos para o Botafogo. Joga demais o Fogão, não joga nada o Palmeiras. Pode até mudar o esquema com 3 zagueiros, mas não é essa a culpa, pelo menos na minha opinião. O Palmeiras deu espaço à frente, atrás, no meio, pelos lados, deu tudo errado. Marcou muito mal, não é aquele time vivo, aquele time antenado, focado, contra o Botafogo que fez uma partida brilhante.
As duas coisas aconteceram, Capri. Por isso está 3 e podia estar mais no primeiro tempo. O que vai ser no segundo tempo? Claro que o Abel vai mexer, tem capacidade para isso, mas tem como virar ou reverter ou minimizar o prejuízo? Claro que tem. Mas é muito difícil imaginar que outra coisa aconteça hoje no resultado e que outra coisa também aconteça no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Botafogo se recuperando com uma vitória por hora fantástica e merecidíssima por 3-0. Quer dizer, era a última esperança, né, Mauro? A última esperança de uma emoção no campeonato. Por aí. Uma vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. Que se não vier, aí a gente pode dizer que entrega a taça, até porque o Botafogo ainda tem um jogo para fazer, né? É um jogo difícil, claro, contra o Fortaleza. Aliás, um jogo que já devia ter sido realizado. Nisso eu entendo que o Botafogo foi prejudicado, porque era só seguir o que está escrito no regulamento geral das competições da CBF. Para ver, a CBF não sabe ler o próprio regulamento que ela faz, mas isso não tira, claro, o brilho, até porque no caso o Botafogo foi prejudicado por essa não marcação do jogo como deveria ter sido marcado. E quem não marcou agora, falando dentro de campo, foi o Palmeiras, que assistiu a um show do Botafogo. Esse espetáculo começou antes do jogo na Arena Newton Santos, com só a torcida, e continua dentro de campo. Muito difícil imaginar que, claro, o Palmeiras pode até minimizar o prejuízo na segunda etapa, porque é muito difícil um time tão qualificado, o atual campeão brasileiro, tão bem treinado por 3 anos do Abel, jogar ruim desse jeito. Mas é mais difícil ainda imaginar que o Palmeiras volte a ser o que vinha sendo, mas o Botafogo deixe de ser o que brilhantemente foi no primeiro tempo no Engenhão. Maravilha, Maurão, você volta já, daqui a pouquinho pra gente falar mais do segundo tempo. E só lembrando, não é? Daqui a pouco o Bruno Milhozzi vai conferir também os jogos, classificação, mas Palmeiras vai perdendo inclusive a vice-liderança do campeonato. E aí perde um dinheirinho, né? Porque o vice-campeão coloca um dinheirinho no cofre também. Então já, Bruno Milhozzi atualizando os jogos, os placares e a vitória espetacular de virada do Santos. Peixão, não vai cair! A gente volta já no intervalo inteligente Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Você sabia que a Estrela Bet foi eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil? E aqui o brilho não para! Agora a Estrela Bet tem um site novo, muito mais fácil de usar, seus esportes favoritos e os melhores jogos, ou seja, muito mais emoção. E ainda você encontra odds incríveis e atendimento 100% em português, que resolve de verdade. Disponível 24 horas por dia. Estrela Bet, jogou, brilhou! www.estrelabet.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos, são os Fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com
Cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe. Existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Arrebentou lateral, Rios, presentaço, fica na ponta bola, Júnior Santos, faz fila, no meio Tiquinho, ele carrega, dá Tiquinho pra fazer, pé esquerdo, bateu no gol, Everton soltou bem, Júnior Santos escorou, é gol! Gol! Saída rápida, depois do lateral cobrado errado pelo Rios, tomou o Júnior Santos, deu a Tiquinho, ele chuta, o Everton solta, no pé do próprio Júnior Santos, o gol estava vazio, 3-0 pro Botafogo. Bom, tá aí o terceiro gol do Botafogo nessa vitória parcial do Fogão, 3-0, é isso mesmo, tá chegando agora com a gente. Tá 3-0 pro Botafogo contra o Palmeiras, minha gente. É isso aí. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo. Você que tá aí na estrada, já colocando o carro na estrada pra viagem no feriadão de finados. Você que tá no trabalho, tá voltando pra casa. Fica ligado aí que daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo, mas agora tem o Bruno Migliozzi atualizando os jogos, os placares e os números importantes dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já teve o que nesse Brasileirão, hein, Bruno Migliozzi? Muita coisa, viu, Capri? Muitos jogos importantes. Há pouco terminou no Mané Garrincha uma vitória sensacional do Santos, 2-1 sobre o Flamengo. Joaquim marcou no finalzinho, Santos tinha um jogador a mais. Com essa vitória está a 5 pontos do Z4. Além disso, o Grêmio venceu o Coritiba 2-1 no placar, ultrapassou o Palmeiras. Nesse momento é o segundo colocado com 53 pontos. Antes disso, Inter e América empataram 1-1 perdão, e o Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. É isso aí, jogos importantes, muito importantes. Só teve mais um futebol aí, viu, Bruno? No Pan-Americano, não é? A seleção brasileira que venceu a seleção mexicana por 1-0 e se classificou para disputar a medalha de ouro contra o Chile, que eliminou a seleção dos Estados Unidos também por 1-0. Mais uma noite aí do futebol brasileiro, dessa vez lá nos Jogos Pan-Americanos. 10h32, Mauro Betting, você que tem a chave de todos os caminhos aí pro Palmeiras no segundo tempo. O que é que o Abel Ferreira tem que fazer pra mudar isso aí, chegar pelo menos ao empate, Mauro? Parar de tomar esse vareio do Botafogo. A chave do sucesso é fechar os caras dentro do vestiário.
Tá bom, boa ideia. O Rogério falou, o do Bota dá os dois. Do Botafogo. Porque, vem cá, comemos. 3x0 WO é 3x0, já tá. Não vai mudar muita coisa, mas do jeito que tá, ou o Palmeiras muda. E aí eu insisto na questão do esquema tático. Exatamente, pode fazer 6x0. Mas assim, é a questão da tal da postura, mais do que o posicionamento, da postura. Eu não gosto de falar muito de vontade, assim, mas está faltando a entrega que o Botafogo está em todas as divididas, em quase todas as bolas se multiplicando. O Palmeiras está se diminuindo, está se subtraindo, né? É meio que a continuidade do 5x0, só que com equipes diferentes agora. Muito bom. Soler, já temos aí a movimentação de retorno dos times. Como é que tá aí, Soler? Por enquanto nada, Capri. Nada então. Só lembrando que hoje no apito final, a gente vai, depois que o jogo terminar no Newton Santos, o apito final, claro que vai falar muito desse jogo, Botafogo e Palmeiras, caminhando aí para uma vitória do Botafogo, mas tudo também da vitória do Corinthians por 1x0 sobre o Atlético Paranaense. O Corinthians também deixando mais distante a zona do rebaixamento. E eu reforço para vocês, hein? Um feriadão, um fim de semana prolongado aí por esse feriadão de finados, com muito esporte aqui na Bandeirantes. Vem aí Fórmula 1 e dias muito intensos no Autódromo de Interlagos, no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Libertadores da América, sábado tem a final da Libertadores, jogaço. Fluminense e Boca Juniors, claro, transmissão Bandeirantes nessa quinta. O Pedro Ramiro já estará no Rio de Janeiro, trazendo toda a atmosfera da capital fluminense, recebendo aí milhares de argentinos, torcedores do Boca, e tudo num fim de semana especialista, e além do futebol do Campeonato Brasileiro, né? Que vem aí no fim de semana mais uma rodada do Brasileirão. Atenção, os times vão voltando aí lentamente, mas bem devagarzinho mesmo. Ô Soler, já dá pra perceber se vai mudar alguma coisa no Palmeiras? O torcedor do Palmeiras tá pedindo aí, pelo amor de Deus, pra Abel Ferreira fazer alguma coisa e tentar mudar esse panorama aí, ô Soler. Dá pra ver aí se já tem algum indício de mudança no Palmeiras? Só se for mudança de postura, Capri. O Abel volta com os mesmos 11. Os mesmos jogadores retornando aí para o segundo tempo. Botafogo já voltou também? Voltou, Capri. Já voltou também. Então nós vamos voltar com o Rogério Assis. Vem aí os 45 minutos finais, a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Eu volto no apito final. Vamos invadir a madrugada da quinta-feira com muita análise, opinião e a reportagem Bandeirantes. Agora é com ele mesmo. Já tá aí, aquecendo as pregas locais. Se prepara que você vai narrar mais gols aí. 3 gols do Botafogo. Vamos lá. Mas vai narrar mais. É com você. Solta a voz, Rogério Assis, e vem. Vem, canhão! Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. Ricardo Capriotti volta no apito final. Da saída, Eduardo, autor do primeiro gol do Botafogo. Tudo pronto, apita o árbitro. Começa o segundo tempo no Rio de Janeiro. Eu e você ligados pela mesma emoção no futebol da Bandeirantes. Ó, o Júnior Santos, Botafogo começa o jogo atacando. Vem Richard Rios, carrinho do Júnior Santos, a bola vai para fora pela linha de fundo. O narrador não consegue nem fechar uma frase aqui, os caras já atacam, hein, Soler? Saída de bola e o Botafogo já ia dando um sufoco, hein? Como se não tivesse feito isso no primeiro tempo inteiro, né? Exatamente, o apetite gigantesco, né? O Botafogo quer comemorar os 3 anos de Abel Ferreira no Palmeiras, aplicando a maior goleada da história do treinador português. O Abel perdeu apenas 2 vezes por 3 gols de diferença. Uma com o time todo remendado na ressaca depois do título do Campeonato Brasileiro do ano passado, e por enquanto hoje vai perdendo de novo. Gustavo Gomes na direita para a grande área de Plácido, tirou, Piquerez na sobra na área, bateu pro gol, ela bate no peito do de Plácido, vai na ponta, calcanhar do passe atrás de Plácido, opa! Breno Lopes vai, o atropela, comete a falta, fica no chão, lateral direito do Botafogo, Soler. Chegada firme agora do Breno Lopes no meio da canela do de Plácido, falta bem marcada pelo Braulio da Silva Machado. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com um site novo, www.estrelabet.com. Cobrança de falta para o Botafogo, sai ali do gol para bater essa falta, o PR.
Começando o segundo tempo no Newton Santos, no Rio de Janeiro. 3-0 pro Botafogo, um verdadeiro massacre. Futebol é como a Bandeirantes, patriarca de Cacilândia, na rede Bandeirantes de rádio. De cabeça, Tiquinho tenta o passe na ponta. Piquerez domina da lado esquerda, defesa do Palmeiras. Vai levantar para frente essa bola, marca em cima dele o Eduardo. Ele dá por dentro, puxa a jogada, vira pela meia para Murilo. Toca na ponta direita, Gustavo Gomes como se fosse um ala. Dá no meio para Hendrick. De cabeça, Adrielson tirou. Rebate na ponta, tira aqui atrás do Marçal. Rios pega a sobra. Tietê. Chapéu no Marçal que insistiu, tomou o Rios, partiu na finta, tocou na meia esquerda, volta a bola com o Murilo aberto pelo meio do campo. 2 minutos 15 segundos do segundo tempo. 3-0 pro Botafogo, um passeio do Botafogo no primeiro tempo. Domina Murilo, toca no meio campo, dá Luan na direita aberto, Gustavo Gomes. Luan enfia na ponta direita essa bola, bem abertão, Mike se projeta, tenta a jogada, bate na bola pra fora, aqui atrás de Rossar, ela bateu no pé do próprio Mike, a bola sai linha lateral. Mauro Bertin, como você destacava no primeiro tempo, Abel não mexe, mantém o mesmo time e mesmo com 3 zagueiros continua tentando chegar, entrar no jogo, Mauro. Precisa entrar no jogo, né? Ou talvez de raiva, falou, se jogaram se nada. Chegar no Rio de Janeiro primeiro, né? Também, se jogaram nada, vão tentar jogar alguma coisa. Vamos ver, porque o Botafogo, mérito inegável da equipe do Lúcio Flávio, volta vivo. Mas vamos ver o Palmeiras agora como é que ele tenta, porque o Botafogo é bom atacando e também contra-golpeando. Piquerez na esquerda para Breno Lopes de Plácido, carrinho, toca na bola, pega Breno Lopes de Plácido, tira dele, dá Tietê na ponta, chuta, evita que a bola saia, tá em campo ainda, lançou, saiu, Bandeira tá mancando a saída, o Bruno Pires. Você está ouvindo a galera do Botafogo fechando, mas essa saída está marcada. 3 minutos e meio do segundo tempo, tá 3-0 o jogo pro Botafogo no Rio. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É bola pro Botafogo, né? Domina o Adrielson, toca forte o passe para Marçal no peito, domina, marca e pressiona. Dá na ponta, Gustavo Gomes toca, Mike, calcanhar. Gustavo Gomes que avala pela direita. Na área, a bola, Breno Lopes no alto, PR! Pegou e já bota à frente esse passe, mas deu no pé do adversário. O PR, se der pra passar pro cara que tá de branco e preto, ajuda, hein? Esse de verde aí é do Palmeiras. Pega Hendrick, a bola meio à esquerda. 1, 2 fintas, na área, bateu pro gol! É gol! Gol! Fazendo fila pela meia esquerda, driblando os zagueiros do Botafogo com extrema facilidade, entra na grande área, manda um canhão no chão, PR toca na bola, ela entra. 4 minutos do segundo tempo, o Palmeiras chegou ao Rio de Janeiro. Opa, o avião desceu. Botafogo 3, Palmeiras 1. PR não tem jeito, tá feito. E um golaço do menino Hendrick. Soler, o avião do Palmeiras desceu no Rio de Janeiro, Soler. Com 52 minutos de atraso, mas finalmente o Palmeiras entrou em campo e o Hendrick provavelmente acaba de marcar o gol mais bonito da sua carreira como jogador profissional. Recebe do Murilo na linha intermediária do gramado, se livra de pelo menos 4 jogadores do Botafogo, mais 2 companheiros de time do Palmeiras. Bate firme, sem chance de defesa para o goleiro Lucas Perry. Marca o 9º gol dele na temporada, o 12º como profissional, e o Palmeiras busca o segundo. Na direita, Mike levantou pro gol, passou, Piquerez tentou dominar, não conseguiu. Mauro Bertin, o avião do Palmeiras descendo no Rio de Janeiro. O Verlão faz um golaço, Hendrick. 1 Palmeiras, 3 pro Botafogo, Mauro. Não desceu não, o Hendrick tá lá no céu ainda. Que jogada espetacular. 1, 2, 3, 4, bateu. Um goleiraço como o PR, não vou dizer que aceitou, que foi uma jogada tão fantástica que os méritos são maiores, mas o PR, pelo nível que ele tem, por tantas defesas que ele fez, inclusive nesse jogo, poderia ter feito solução melhor, mas melhor que a do Hendrick não. O Palmeiras pode voltar a campo, depende da animação e do estado mental e emocional do Botafogo. É um Palmeiras um pouquinho melhor, o Botafogo não jogava mal até esse golaço, um entre tantos que ele ainda fará. Pelo Palmeiras não vai dar tanto tempo, mas pelo Real Madrid fará sim, e pela seleção oremos. Rios pro Verdão, domina a bola debaixo de vaias, dá pela meia, puxa para Zé Rafael, na esquerda Piquerez, forte demais, a bola vai para fora, direto, linha de fundo. Newton Santos, a bola rola, o relógio não para.
6 minutos e meio é o segundo tempo. Brasileirão, 31ª rodada no Newton Santos. Botafogo 3, Palmeiras 1, Bruno Biliozzi. Ali na MRV segue empatado o jogo entre Atlético Mineiro e Fortaleza, placar de 1-1. Lembrando, né, Biliozzi, que o vice-líder agora é o Grêmio, não é o Palmeiras não, né? É isso, o Grêmio que venceu o Coritiba 2-1, chegou a 53 pontos. E como tem uma vitória a mais que o Palmeiras, nesse momento é o segundo colocado. Rádio Assunção, Fortaleza, na rede Bandeirantes de rádio. Mike na direita, no fundo, atropelado, é falta! É falta, marcado, Marçal, chegou em cima do Mike. Essa quem deu foi Rafael Alves, o assistente lá do outro lado, Soler. E foi bem na frente dele, o Marçal acaba dando uma pernada no joelho do Mike, falta na ala pela direita a favor do time do Palmeiras. E Rafael Veiga, sempre ele, vem de pé canhoto para fazer um levantamento dentro da área. E lá dentro já estão Luan, Murilo, Gustavo Gomes, Richard Rios, Hendrick, Breno Lopes e a turma toda. 7 minutos e meio do segundo tempo, o Verdão continua atacando, fez o primeiro aos 4 com golaço do Hendrick e segue em cima do Botafogo. Cobra a falta, Rafael Veiga na área, Gustavo Gomes, Luan, Murilo, Hendrick, todo mundo lá dentro. O Rios agora também fecha. 8 minutos, Piquerez se mexe na segunda trave. Rafael Veiga autorizado, um canhão direto, Pérez palmou, ela cai fora da grande área. Piquerez disputa, toma a frente, belo drible, sai do Júnior Santos, cruzou para a área, a bola de voleio, Veiga soltou, pegou o Pérez. Veiga, um voleio bonito, defendeu o Lucas Perry. O Palmeiras está vivo e quase faz o segundo. Perry defendeu 2 vezes na mesma jogada, Soler. E agora o Lucas Perry provando, porque o técnico Fernando Diniz está levando ele para a seleção brasileira. Mais uma grande defesa do camisa 12 do Botafogo, jogada muito bonita do Palmeiras. Drible do Piquerez, cruzamento na medida, o voleio do Veiga e o Lucas Perry faz grande defesa para evitar o segundo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. São 9, segundo tempo, Verdão continua atacando. Veiga domina lá do esquerdo, enfia pela ponta, dá Piquerez para cruzar para o gol desviado, a bola vai para fora, toca no Marlon. O Palmeiras voltou, nem que seja para jogar só um tempo, mas está no jogo, Soler. E agora na bola parada tenta diminuir ainda mais este prejuízo, vai perdendo por 3-1 e busca o segundo no Newton Santos. Veiga, pé canhoto no córner. 9 minutos e meio, segundo tempo, Veiga, fechadinho, primeira trave, rasga de bico, aqui atrás da marcação, toca a defesa para fora, Piquerez, cabeceia, dá para Veiga, ele bota no peito, balão para grande área, fácil para Perry pegar, tranquilo, essa bola dentro da pequena área. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Placar de 3-1 pro Botafogo. Tem torcida do Palmeiras no Newton Santos. E ela tá cantando agora. A do Botafogo tá assistindo. Tietê, bola pra fora. Dominou, mas tentou o passe e bateu com efeito. A bola faz a curva e vai pra fora. Em lateral pro Verdão cobrar. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras. Entra em cena os fortaços. Na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Michel Lopes na mesa de som, Caiane Martins, Rafael Palmeira, central técnica marcam no Newton Santos, Rio de Janeiro. A bola rola, o relógio não para. São 10 minutos 20 segundos do segundo tempo. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro no Rio. Botafogo 3, 1 pro Palmeiras, Bruno Biliozzi. E tem gol, o Atlético Mineiro faz 2-1 contra o Fortaleza na área da MRV. Paulinho faz o segundo dele no jogo, 2-1 Galo. Você ligado na rede Bandeirantes de rádio, um grande abraço para Fernandópolis. O Douglas Marcondes está ouvindo a transmissão do Futebol Bandeirantes. Pro Verdão, pro Hendrick, na direita, vai no fundo, ele tentou ganhar, a bola foi para fora. Linha de fundo, é tiro de meta, é a bola para o time do Botafogo jogar com 11 do segundo tempo em Maringá. Os palmeirenses, Sullivan, Gabriel Soriani, o Júlio, o Lucas Tófolo, palmeirenses animados com esse segundo, o Hendrick. Mauro Betti em 11 minutos do segundo tempo e dá para o palmeirense ficar animado com esse gol.
Ia dizer golzinho, não, põe um golzão, né? 3-1 Botafogo, Mauro. Pois é, o Palmeiras voltou muito bem. Voltou o time que a gente via nos últimos jogos. Vi muito na campanha do Endeca no passado e não estava vendo no primeiro tempo. É outro jogo. O Botafogo até sentiu animicamente essa força do Palmeiras. Segue jogando bem o Botafogo, mas o Palmeiras muito bem. Lá vem o fogão. Na esquerda, um Botafogo, Marcel por dentro, a bola bateu no pé do Murilo e foi para fora pela linha lateral. Arremesso, bola é pro time do Botafogo cobrar. 11 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Sem muita pressa para fazer cobrança, o capitão do Botafogo, Marçal. Motorista parceiro, na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Em Araraquara, o Marcos Chiocchini, ligado na maior rede de rádios do Brasil também. Para trás a bola, Tietchan, nossa, devolveu um tijolo. Richard chegou desviando e a bola foi para fora pela linha lateral. Para Marçal fazer cobrança. Lateral, ataque do Botafogo. Marçal vai andando para frente um pouquinho mais, ganhando espaço. Se mexe na grande área, Júnior Santos. Lá dentro o Tiquinho. Marçal para Júnior Santos, que bota no chão. Recua, dá Marçal. Tira Rios, bicou para trás. Zé Rafael completa, bica para o ataque a bola. Para o Hendrick. Ela bate na perna dele, agarrado pela camisa. Caiu, falta. Opa! Se quer a camisa dele, Cuesta, é só pedir, porque ele quase arrancou agora, Soler. É, o Cuesta que já tem cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida do Botafogo, o clássico contra o Vasco da Gama. Tem que ficar ligeiro o argentino do Fogão para não ser expulso. Um abraço para Tanabi, um abraço Zé Roberto Biasoli. Alô, Pedro Tomás de Aquino, um grande abraço. Pedrinho, nos anos 80, foi o meu Mauro Betting na Rádio Clube de Votuporanga. Um abraço para ele. Dá um grade que você deu, hein? Bola aqui no meio para Zé Rafael, bateu pro gol, desviada, ela fica no gol para PR pegar. Amigo, só trabalho com um comentarista bom. Bom, né? Deixa quieto, vai. 13 minutos do segundo tempo. PR com a mão, levanta essa bola pro meio campo, para Tiquinho, sobe de cabeça, Murilo bota essa bola para fora pela linha lateral. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Soler, torcedor do Botafogo, a gente tem um ambiente do Nilton Santos, com Michel Lopes na mesa, com Caiame Martins, Rafael Palmeira na central. O torcedor do Botafogo está mais quietinho agora, do Palmeiras está cantando ao fundo, hein, Soler? Exatamente, mudou o ambiente agora no Nilton Santos, apesar do 3-1 no placar. Torcida do Botafogo já um pouco preocupada com o que está vendo em campo. Mike, meia direita, Hendrick, partiu, tentou, travou a defesa, voltou para Mike, para a área, Breno Lopes vai fazer o gol, tocou, é gol! Será confirmado porque Breno Lopes está à frente. Um pezinho à frente do centroavante. Ele chegou na cara do PR, mas estava na frente, Soler. E esse é o típico impedimento, né, Canhão, que todo bandeirinha ama, porque a linha da grande área ajudou e muito. O Breno Lopes estava dentro da área, a defesa do Botafogo fora, impedimento bem marcado no Nilton Santos. Vitor Sá na esquerda, Botafogo, 2 do Verdão cercando, ele volta a bola, recua para Tietchan, bico da grande área, atrás para o pé direito, mas não chuta, dá para Marlon, para a direita esse passe, fecha com o de Plácido, atrás de primeira, toca a bola, tentou no meio, Júnior Santos, opa! Zé Rafael o tocou. Será que tem cartão para o Zé Rafael ou só bronca? Por enquanto só bronca para o camisa 8 do time do Palmeiras, que deu uma pegada firme para cima do Júnior Santos, autor do terceiro gol do Botafogo na noite de hoje. Como engana a imagem em tempo real pelo ângulo, dá para ver, tem o toque do Zé, mas depois o Júnior chuta o próprio pé, né, Mauro? Então não foi violenta, né? Não. Por isso que tem que tomar muito cuidado nesse aspecto, né? Mas enfim, o Botafogo, a torcida começa a acordar no Engenhão, na Arena Nilton Santos, é fundamental que acorde. O Palmeiras voltou bem melhor para a segunda etapa, fez um gol, já chegou com o Veiga, teve esse lance bem anulado do Breno Lopes, mas é um outro Palmeiras, o Palmeiras que se esperava no Rio e não se viu no primeiro tempo. 15 minutos e meio, é falta marcada para o Botafogo, que manda todo mundo para dentro da grande área do Everton. Falta para o Botafogo, 3-1 Botafogo. Eduardo para a grande área, a bola, defesa manda para fora aqui atrás, corta Piqueires, tenta Hendrick, sobe de cabeça com o de Plácido, vai para Veiga, Veiga tentou, ajeitou, dá um chapéu, depois pede, mas toma falta. É falta marcada para o Palmeiras cobrar. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 16 segundo tempo.
Placar do Nilton Santos, a 31ª rodada. 3 Botafogo, 1 Palmeiras, Bruno Biliosi. E o Atlético Mineiro amplia na Arena MRV. Hulk, de pênalti, faz 3-1 pro Galo contra o Fortaleza. Futebol é com a Bandeirantes, abraçando você no país inteiro, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Rios para o Verdão, vira o passe na esquerda, a Piquerez para a área, a bola rebate para fora, tira de Plácido, ela volta aqui atrás do peito, domina, sozinho, aberto Zé Rafael, pede na meia direita, abrindo a jogada com Veiga, se quiser, não quis, prefere driblar, sai do Tietê, toca a bola para Piquerez que recua, dá na meia esquerda, adiantando o passe, dá Murilo, fica aberto o Veiga pedindo, toca Murilo com Luan que enfia a bola para a direita, aberto Gustavo Gomes de primeira, dá para Mike, pela beirada do campo, recua, a Veiga, meia direita, dominou, limpou, saiu do mar, não vai no fundo, toca na beirada para Mike, dominou, levantou para o gol, Perry saltou, deu um tapa, o gol tá vazio, ficou fora da grande área, Piqueires atrás, Zé Rafael, limpou pro pé direito, bateu pro gol, ela bate no Madrelson, espirrada, volta com o Verdão ainda, pro Palmeiras a sobra, fica Luan na meia direita com 17 minutos e meio, segundo tempo, para Mike, tentar a finta, a bola passou, veio para fora pela linha lateral, em arremesso pro Botafogo de graça na esquerda, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 17 minutos e meio do segundo tempo, Mauro, 3-1 Botafogo, o Palmeiras é outro no segundo tempo, Mauro. É outro, é até interessante agora que talvez quem estivesse mais próximo de mexer na equipe fosse o Lúcio Flávio com o Botafogo, que não voltou bem pro segundo tempo. Claro, o Palmeiras tem uma opção muito legal de moleques, mas o time voltou bem, né? Perde por 3-1, o Botafogo ainda é o favorito pro jogo e pro Campeonato Brasileiro, mas é interessante, talvez esteja mais um momento pro Botafogo mexer do que propriamente pro Palmeiras, pelo segundo tempo bem melhor do time do Abel. Tenta a jogada no meio, foi pra finta, Murilo comete a falta, derruba Tiquinho Soares e comete a falta, o Botafogo vai cobrar. RCI Foz do Iguaçu, rede Bandeirantes de rádio, torcedores ligados na maior rede de rádios do Brasil, gente que tá ouvindo e vendo a gente no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial. O Mauro tá com uma camisa hoje, de que time é da este? Roma, que time é este? Da Retro Guarena, que é uma camisa histórica, uma camisa retrô da Roma. E essa é de 1960, pelo jeito, né? É um pouquinho, na verdade, ela nunca existiu, mas é uma, é uma releitura de uma camisa da Roma. Mas é bonita, mas é por aí, seria nos 70, mais que 60. Muito bonita, é muito bonita. Tá, tem o seu nome atrás? Não, só o 10 de Totti, que nem havia nascido. Não, já tinha nascido na época. São 19, segundo tempo no Rio de Janeiro, Nilton Santos, Botafogo 3, Palmeiras 1, se você quer a camisa antiga, fala com o Mauro Betting. Rios domina, na meia direita, parte pro ataque, dominou, já abriu na ponta Gustavo Gomes, colocou pra área, a bola vem Breno Lopes de primeira, pra trás, pra Rafael Veiga, na ponta esquerda, Bertão Piquerez, é pra ele, Piquerez cruzou, a bola bateu no Júnior Santos, pediu mão ali, o árbitro deu, não deu não, ela bateu na perna, é só lateral. E o Abel tá reclamando, xingando o Braulio. O Abel que é campeão de tomar cartão amarelo, hein, Soler? Olha lá, ó. E pra variar, tá pendurado, né? O técnico do Palmeiras, se levar o cartão amarelo, não estará no banco contra o Furacão, 9h30 da noite em Barueri, no sábado. Bola pra ponta, Zé Rafael girou pra bater pra grande área, travado. Sai novo escanteio, mais um pro Palmeiras que segue atrás do segundo pra tentar empatar. Antes de fazer o terceiro, tem que fazer o segundo, né, Soler? Exatamente, né? Questão matemática, já que não é um jogo de basquete, não vale 2. Então o Palmeiras vai em busca do segundo no Nilton Santos. Rafael Veiga vem de pé canhoto no escanteio. Veiga no escanteio, levantou para a área, a bola Gustavo Gomes de cabeça, desviada, não foi desviada. Ele pede escanteio, a bola vai para fora, é só tiro de meta para o Palmeiras cobrar. E vem o toque Bandeirantes para marcar. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 20 segundo tempo. 31ª rodada do Campeonato Nacional do Rio. Botafogo 3, Palmeiras 1, Bruno Biliosi. Mais cedo o Santos venceu o Flamengo no Mané Garrincha 2-1 e antes disso o Corinthians bateu o Atlético Paranaense em sua casa, placar de 1-0. Quando terminar, tem Ricardo Capriotti no apito final na Bandeirantes. Já tem. Palmeiras e Botafogo estão jogando, são 21 minutos e meio. Alô Campinas, alô Luiz Alexandre Rodrigues, o nosso Prestígio Sat, não é Prestígio. Kit Kat Sat. Grande abraço, Choquito Sat, lá em Campinas, ligado na Bandeirantes Campinas. 21 minutos do segundo tempo. E o jogo, Mauro Betting, 21 minutos.
O Botafogo vai se segurando no segundo tempo, que não tá bem, porque o Palmeiras melhora bastante. Chega na bola parada, chega bem aqui com o Piquerez se soltando e pode... Não, falei que podia chegar, mas agora deu um bico pra lateral. O Botafogo respira um pouco mais aliviado e o seu torcedor mais ainda. E o Palmeiras, enfim, vai mexer. Acho que demorou até pra botar agora o Rony. Vem aí Rony no time do Palmeiras. 3-1 pro Botafogo, 21 minutos e meio, segundo tempo. Dinheiro parado na poupança é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital, invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. Lateral pro Botafogo cobrar, sem pressa, vem de Plácido. 22 minutos, já remessa. Tiquinho busca a bola, recua de bico. Adrielson tira, toca no meio campo, sobe de cabeça com o Palmeiras para ganhar. Gustavo Gomes e ganha. Dá pro Hendrick na esquerda, pra Zé Rafael. No fundo pra Piquerez, nas costas da marcação, pra cruzar, pra trás da bola. Passou Veiga furando. Gustavo Gomes recua, toca do lado da bola pra Rios. Rios mais atrás da bola, volta pra Mike de novo. Liga de fundo pra Gustavo Gomes. Como se fosse um ponta pela direita, domina, levantou na área a bola. Breno Lopes tentou, cabeceou pro gol na mão do PR. Sobe cabeceia fraco na mão do goleiro do Botafogo, Soler. Consegue ganhar no alto, mas não consegue colocar força e direção na bola. Tranquilo, tranquilo. Lucas Perry faz a defesa. Segue 3-1 Botafogo. Daqui a pouco o Rony no time do Palmeiras. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é Nakata. 22:30, segundo tempo e vem Rony. Mexe o Palmeiras pela primeira vez. Gustavo Soler. Técnico Abel Ferreira faz a primeira alteração do time do Palmeiras. O Rony vem para o campo de jogo e quem sai é o número 27, Richard Rios. Mauro Bertin opina, entra Rony, sai Rios no Palmeiras, Mauro. Tava legal, o Rios não só pela saída errada num lateral que daria no terceiro belo gol do Botafogo, marcou o Rony, o Palmeiras ganha mais um cara à frente, recua um pouquinho o Veiga para organizar, o próprio Gomes está aberto pela direita, às vezes saindo não só para cabeça, mas para armar e cruzar a bola. É o Palmeiras mais ofensivo, que precisa não só para hoje, mas pensando ainda no campeonato, ainda possível pelo segundo tempo, não pelo primeiro tempo. Na área o Botafogo, Vitor Sá recuou, Tiquinho na sobra, dominou, caiu, pediu pênalti, ele vai dar simulação do Tiquinho. O Braulio dá simulação do Tiquinho, que até toma cartão, não toma, Soler? Exatamente, cartão amarelo para Tiquinho Soares, muito bem atento no lance o Braulio da Silva Machado. Tiquinho Soares, ele faz o pivô ali para cima do Luan, encara a marcação, na sequência se levanta e piscina dentro da área e leva o cartão amarelo, segundo para jogadores do Fogão. Tiquinho domina a bola, o Murilo vai. E o Tiquinho, ele se joga no Murilo. Lembra que jumentice, hein, Mauro Betting do Tiquinho, hein? Não, mas cara tão inteligente e com VAR, né? Tem alguns lances, você não pode... Bom, no Brasil até com VAR você pode fazer qualquer coisa. Bola pra fora, lateral pro time do Palmeiras. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata, claro, é tudo azul. 24 minutos e meio, segundo tempo. 3-1 pro Botafogo. Domina aqui atrás o time do Palmeiras. Joga Murilo, dá a trivelinha por dentro, enfia pra Zé Rafael. Domina Piquerez, aberto na canhota. Pra ele a bola, olha pra área, levanta pro gol, travado na marcação. Batendo em Júnior Santos e vai pra fora. De novo, ainda vai trocar também o Botafogo, Soler? Exatamente, daqui a pouco o Carlos Alberto vem no time do Botafogo. Piquerez pra grande área, a bola Breno Lopes dominou. O Gandula devolveu a bola pro meio do campo. Piquerez cruzou no gol, mergulhou Adrielson, botou para escanteio. O Braulio vai expulsar o Gandula. O Gandula jogou a bola para dentro do campo. O Gandula vai ser expulso com certeza, Soler. E agora os jogadores reservas do Palmeiras vão para cima do Gandula, que se manda para trás do gol do Lucas Perry. Tentou dar uma bolada no Piquerez e errou. Veiga no escanteio, Palmeiras na esquerda aos 25, 3-1 pro Botafogo. Rony já fecha na primeira trave. Veiga na bola pro gol, Gustavo Gomes tentou de cabeça, subiu o Murilo. Ela bateu na nuca do Luan, que fechava atrás dos dois e vai pra fora, linha de fundo. Rio de Janeiro, Nilton Santos. A bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio é o segundo tempo. Placar do Campeonato Nacional, 31ª rodada do Rio. Botafogo 3, 1 pro Palmeiras, Bruno Miliozzi. Na Arena MRV, o Galo segue vencendo o Fortaleza, placar de 3-1. Mais cedo o Grêmio ultrapassou o Palmeiras, venceu Coritiba por 2-1.
Adrielson dá um bicudão, tira de cabeça Piquerez, enfia no meio pra ninguém do Palmeiras. Tira Marlon, dá pra meia direita com de Plácido. Olha o passe por dentro. Eduardo com Júnior Santos. Na área, Tiquinho. Júnior entrou na grande área, bateu cruzado pra Tiquinho. Passou a bola por todo mundo e saiu. Fica bravo Tiquinho, Eduardo vinha atrás livre. Júnior Santos perdeu o quarto gol do Botafogo, Solé. No primeiro tempo, o Botafogo estaria comemorando o gol. No segundo, piorou um pouco a situação do Fogão e o Júnior Santos erra ali a finalização, erra o passe para o Tiquinho Soares e perde a oportunidade de fazer o quarto. Daqui a pouco, 2 alterações no time do Botafogo. Carlos Alberto já conversa com o Lúcio Flávio, que com impressão também de Segovinha por ali. O Júnior Santos desabou no campo de jogo. Sentindo a coxa direita. Depois ele botou a mão na esquerda e agora o médico do Botafogo o atende. Ele chuta e sai botando a mão na coxa esquerda. É estiramento, né, Mauro? Aí na parte posterior da coxa, né, Solar? É a única coisa que nós, Dr. House de Botequim, sabemos. Quando sente ali, é problema e não só para hoje, é para mais tempo. Vai mexer o Botafogo, vem a primeira. Carlos Alberto já posicionado e aí o Segovinha retornou para o banco de reservas. Vem Danilo Barbosa, ex-jogador do time do Palmeiras. Danilo Barbosa com a número 5 na vaga do 33. Eduardo sai 33, Eduardo vem 5, Danilo Barbosa. E agora a segunda alteração será a saída de Júnior Santos com a número 37, sai ali naquela maca toda esquisitinha, para a entrada do número 27, Carlos Alberto, que não é aquele campeão da Champions pelo Porto, muito menos o da Praça. Mauro Betting mexe o Botafogo em 2 posições, 28 segundo tempo, 3-1 Botafogo em cima do Palmeiras, Mauro. Sai de maca, sai... Não sei se está chorando, mas sente muito em todos os sentidos o Júnior Santos. O Carlos Alberto deve ir para a esquerda, onde ele joga normalmente. O Vitor Sávio ir para a direita. O Danilo Barbosa para fechar no momento que o Palmeiras... Breno Lopes, Adrielson com ele. Falta do Adrielson. O Adrielson chutou o Breno Lopes. Jogadores do Palmeiras querem cartão amarelo. É para cartão amarelo. O Breno ia ficar com a bola. Ele não ia em direção ao gol, ele ia pegar no fundo para partir por dentro. Ô Mauro, é para cartão amarelo, hein? Não, e ele levanta muito a perna, atinge a barriga do Breno Lopes, ainda puxa depois, esse é lance para amarelo. E não tem pelo jeito, apesar o Abel vai à loucura também no banco de reserva, Soler. Exatamente, porque é um lance claro de cartão amarelo, né, Canhão? E por enquanto o Braulio da Silva Machado não apresenta esse cartão. Acredito que nem vai apresentar o cartão amarelo para o Adrielson, mas se o Braulio mudar de ideia e der o cartão amarelo, o Adrielson será mais um desfalque do Botafogo no jogo da próxima segunda-feira contra a equipe do Vasco da Gama. Então, se tiver o cartão amarelo, o Botafogo vai com a zaga reserva para o compromisso contra o Vasco da Gama. O Abel continua reclamando demais e não tem cartão para o Adrielson. Ele vem pro vídeo, chamado porque o Rafael Trace, árbitro de vídeo, entende que é para vermelho. Eu não o chamaria, porque não acho que é para vermelho. Para amarelo é. E até porque... assim, o Breno se passa, ele está indo em direção dele, não acho que seja para vermelho, né? Eu não vejo como uma situação clara de gol. Eu também não acho, e mesmo a pancada ele acerta em cima, puxa, mas amarelo, né? Pelo menos o amarelo, mas o Rafael Trace, árbitro de vídeo, Soler, chamou, porque para ele é vermelho. Só pode ser por isso. Só pode pelo vermelho. Exatamente, porque para cartão amarelo o árbitro de vídeo... Teoricamente... Mas ele pode punir com o amarelo agora. Exato. Ou seja, ele pode consertar o que o Braulio não fez em campo. Né? Em teoria, o Trace está falando... Ele não vai dizer isso. Vermelho aí. Ele está errado, Braulio. Ele chega na cor do amarelo. Porque ele não marcou nenhum cartão que o VAR considerou para vermelho. Eu acho que é demais. Mas é também de menos não mostrar nem pelo menos o cartão amarelo para o Adrielson. Porque ele erra, chuta a barriga, dá o puxão, que aliás é o que o Abel Ferreira está reclamando do puxão. E vamos ver a decisão dele. Enfim, não acho que era um lance de oportunidade clara de marcação de gol, porque achei que está distante. Agora a decisão. Volta para o campo Braulio da Silva Machado. Faz o sinal do monitor e vai expulsar. Bolso do calção é vermelho. Amarelo não, é vermelho. Adrielson toma vermelho aos 30 minutos do segundo tempo.
Entendeu o árbitro de vídeo e entendeu o Braulio da Silva Machado, que era uma situação clara de gol. Por isso o vermelho direto, Gustavo Soler. Exatamente, então o Botafogo vai com a zaga reserva para o jogo contra o Vasco da Gama na próxima segunda-feira. Cartão amarelo para Adrielson e agora o Fogão com um jogador a menos. E dá para ouvir no sonsaço Bandeirantes a torcida do Botafogo chamando a atenção do Braulio, não para elogiar, mas para falar outra coisa. E é bom lembrar que a dupla de zaga titular não vai jogar contra o Vasco então, né? Exatamente, Vitor Cuesta estava pendurado, tomou cartão amarelo, Adrielson expulso então contra a equipe do Vasco da Gama, a tendência de Felipe Sampaio e o angolano Bastos. 31 minutos e meio, o jogo está parado há pelo menos uns 4 minutos. Falta para o Palmeiras aqui na meia esquerda. Segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Deixa o campo Cuesta, o Adrielson, perdão, expulso. Cuesta continua. Vai trocar o Botafogo para tentar repor. 4 minutos de paralisação, dê uma olhadinha agora, conferir aqui. Sai conformado o Adrielson, a galera grita contra o Braulio Machado e vai recompor sua defesa. Aí, rapaz, o Adrielson, o microfone não tem nada a ver com a tua expulsão. Ele dá um bico no Botafogo, no microfone colocado perto do banco de reservas do Botafogo. Aquele Guaxinim, aquele que até o Abel uma vez fez isso, né? Lamentável que fez o Abel, lamentável que fez o Adrielson, e aguardemos as manifestações dos de sempre, né? Um vai ser colonizador, o outro provavelmente ninguém viu. 5 minutos de paralisação. Quem é que vai sair então? Sai com a número 7, Vitor Sá, para a entrada do 94, Felipe Sampaio, que completará o seu 10º jogo neste Campeonato Brasileiro. 94, Felipe Sampaio, zagueirão, 1,91 m. E não tem outra alternativa, claro. Perde um zagueiro que é muito bom, dos melhores do campeonato. Essa expulsão que eu entendo ainda bastante discutível, e terá fechar. Rafael Veiga cobra a falta. 33 minutos e meio, segundo tempo. 3-1 para o Botafogo. O Verdão continua atrás do segundo gol. Tem um jogador a mais agora. Bico da grande área. Veiga levantou para o gol. Desvio de cabeça. Tiquinho tira. Na área sobra. Rony bateu. Trava a defesa. A bola sai da grande área. Rony disputa. Carlos Alberto toma nele. Tenta um contra-ataque. Ele está sozinho. É rápido. Ganhou. Na direita. Pediu Tietê. Limpou. Lançou o Tietê para Tiquinho. No meio. Dominou. Ganhou. Saiu Everton. Ele tentou driblado. Carrinho na bola do Rony. É pênalti. Rony dá o carrinho em Tiquinho, pareceu na bola, mas o outro deu pênalti. Rony voltou para ajudar, ele deu carrinho no centroavante do Botafogo. Pênalti pro Botafogo, Soler. E fiquei com a mesma impressão que você, Canhão, no primeiro momento, que o Rony, ele pega a bola no carrinho para cima do Tiquinho Soares. Vamos ver se mais uma vez Rafael Trace vai trabalhar na partida de hoje. Por enquanto, pênalti marcado para a equipe do Botafogo. Pênalti de Rony em cima de Tiquinho Soares. E cartão amarelo para o camisa 10 do time do Palmeiras. E se for marcada a penalidade máxima e a manutenção do cartão amarelo, Rony está fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Rony faz pênalti em Tiquinho Soares, Mauro Betting. Tô revendo, a primeira impressão que eu tive foi de pênalti, a segunda eu já acho que o Rony consegue chegar antes. Quero ver se o pé esquerdo não passa e derruba o Tiquinho, que com experiência deixa ser derrubado. É outro lance para variar polêmica do futebol brasileiro. Dá para marcar o pênalti como o árbitro marcou em campo, dá para também não marcar, tá? Dá para discutir bastante. Eu, no primeiro momento, não marcaria, tá? Eu quero tentar rever mais vezes esse lance. O Gustavo Gomes e o Tietê jogaram juntos no Palmeiras, que o Tietê e o Gustavo Gomes estão brigando. Jogaram em 2017. O Gustavo Gomes foi para cima do Tietê, que agora é retirado ali pelo Marlon. O Danilo Barbosa, que jogou com os dois, cartão para o Tietê. Pro Gustavo também, naquele bolo todo ali pros dois. E os caras continuam batendo boca. E se soltarem, vão se bater mesmo, hein, Soler? Cartão amarelo pro Tietê. Esse cartão amarelo para o Gustavo Gomes também tira o capitão do Palmeiras para o jogo de sábado contra a equipe do Atlético Paranaense, lá em Barueri, 9h30 da noite, Canhão.
Pênalti para o Botafogo. Tiquinho Soares, que sofreu o pênalti, pega a bola, põe na marca da Cal. Ele vem para bater o pênalti. Tá 3-1 para o Botafogo. O Palmeiras reagiu no segundo tempo. Continua o bate-boca, Tietchan e Gustavo Gomes. 36 minutos, segundo tempo. Fora do campo tem uma confusão envolvendo os jogadores reservas do Botafogo. Vai autorizar a cobrança Braulio da Silva Machado. Concentrado Tiquinho Soares. Olha para a bola, nem olha para o Everton, que está do lado esquerdo, pertinho da trave, se mexendo de um lado para o outro. Continua a confusão. O Marçal, capitão do Botafogo, vai lá e conversa com o Braulio. Pênalti para o Botafogo, que pode ampliar. Se ele der os acréscimos necessários, esse jogo acaba 1 da manhã. Há muito tempo o jogo parado. 37 minutos. 3-1 para o Botafogo. A chance do quarto gol do Botafogo. Líder do Campeonato Brasileiro. O Everton no meio do gol. Tiquinho Soares respira forte. Com o pé direito em cima da linha da grande área. O árbitro espera para autorizar. Jogadores invadem ali a grande área. 37 minutos. Segundo tempo. Tiquinho Soares, o artilheiro do campeonato, contra o Everton. Agora sim, autorizado. O pé direito bateu. O Everton defendeu. Se levantou. Vem lá sobre o cruzamento do Cuesta. Passa pela grande área. Tira a defesa. O Everton defendeu. Dá para o Hendrick a bola pela direita na velocidade. Marçal comete a falta. O Everton! Há quanto tempo não pegava um pênalti o Everton, Soler? Com bola rolando, eram 4 anos sem defender uma penalidade máxima. Desde a partida de 2019 contra o Ceará, o Everton não pegava um pênalti com bola rolando. Quebra este jejum depois de 4 temporadas. Evita o 4º gol da equipe do Botafogo e agora tem mais um cartão amarelo para jogadores do Fogão. Marçal está pendurado, tem falta para o Palmeiras e daqui a pouco Flaco Lopes vem para o time de verde. 38 minutos. Falta para o Verdão na direita, para a cobrança Rafael Veiga, autorizado para o gol, bate na marcação, Hendrick de primeira, limpou, bateu no gol, é gol! Gol! Da joia! Da joia! Hendrick de novo, na entrada da grande área, após a cobrança de falta, ele poderia bater de primeira, ameaçou, ele passou pela bola com de Plácido em cima, emendou de pé esquerdo no chão, no canto esquerdo, ela vai no chão, Terry se estica, ela entra, Hendrick, o Palmeiras está no jogo, o Verdão reagiu, o Palmeiras vai pra cima, 2 Palmeiras, 3 pro Botafogo. Lucas Perry, não tem jeito, tá feito um jogaço, aço no Nilton Santos, é como se fosse uma verdadeira decisão, o Verdão faz o segundo, 3-2, de novo Hendrick, Soler. O menino Hendrick faz o Palmeiras colocar 2,5 milhões de euros no bolso a partir deste momento. Chega ao 10º gol dele na temporada. Na área a bola, Rony por cobertura, vem Flaco Lopes de cabeça com esta tira. Rony pega a sobra na esquerda, domina a bola e vai no fundo, não tem impedimento, a bola vem do jogador do Botafogo, domina Rony, recua, toca para Zé Rafael que vira o passe com Piquerez na esquerda, para ali, travado pela marcação do Carlos Alberto, a bola vai para fora pela linha lateral, quase 40, tem muito jogo ainda no Nilton Santos. Já em campo Flaco Lopes do time do Palmeiras, o Verdão continua atacando, lateral cobrando bola aqui atrás, Zé Rafael volta a bola para Veiga, toca do ladinho, na primeira jogada por dentro com Breno Lopes, toca na meia direita até Gustavo Gomes, na linha de fundo, para Mike, cortou por dentro, Hendrick, para Mike, linda tabela no fundo, cruzou pro gol, para Rony, subiu de cabeça, mandou para fora essa bola, Felipe Sampaio, escanteio o Verdão na esquerda, Soler. Escanteio a favor do time do Palmeiras, que daqui a pouco a gente tenta a confirmação de quem saiu para a entrada do Flaco Lopes, só para destacar, o Hendrick com este gol marcado, ele chegou a 10 gols na temporada, então ele quebrou a segunda meta contratual do Real Madrid. Verdão embolsa 2,5 milhões de euros por causa deste gol do camisa 9.
Rafael Veiga cobra o escanteio pro Verdão. Pé esquerdo, levantou pro gol, tirou a defesa, a bola voltou, Piquerez de voleio, bateu desviada, tá na grande área, girou o Tiquinho, tirou de lá e mandou pra linha lateral. Torcedor do Botafogo tá só assistindo o jogo. Tá apavorado o torcedor do Botafogo. O assistente levantou agora a bandeira. Agora, meia hora depois, para marcar impedimento, e o PR caiu. Mauro Betting, 2 gols do Verdão. O Palmeiras está no jogo. O Botafogo sentiu o golpe, Mauro. Sentiu, claro. Que perde o pênalti, mas é muito mérito do Everton naquele lance. Vai buscar. Na sequência, o Hendrick faz outro golaço, né? Jogador espetacular, que as pessoas afobadas diziam que não era tudo isso. Ah, se só afobados de elogiar e enaltecer. O Hendrick é tudo isso e pode ser muito mais. Um jogo que ainda está em aberto, claro, o Botafogo está 1 a menos, sentiu muito, o Palmeiras veio para cima com toda a força de um campeão brasileiro, com a qualidade que tem, o time todo no ataque, no plano inclinado, né, no jogo que só saiu gol à esquerda das cabines, e que ainda pode sair muita coisa legal na partida. Um jogaço digno de uma final, pode até não ser final, mas que está sendo nível de final, tá? O preparador físico do Palmeiras tomou um cartão e o Gandula tomou o vermelho, né, Solé? Exatamente, né? O Gandula que estava querendo armar alguma arapuca na partida. O Magu, preparador físico do Palmeiras, não gostou, levou um cartão amarelo. Sabe que eu achei que foi pro Arthur que tá atrás ali? Não deu pra... Fiquei com a impressão que era o Arthur, né? Pode ser também o Arthur. Vamos tentar bem perto, confirmar, né? Porque quase 500 km de distância, né? Que a gente vai mais no chutômetro. Mas vamos tentar confirmar para quem foi. Breno Lopes da esquerda, o passe arranca para o ataque, volta no meio a jogada, tabela, vira para Zé Rafael, 42,5 tem jogo. Hendrick quem carrega essa bola, marcou os 2 do Verdão. Hendrick toca para Zé Rafael, que dá Piquerez, e a cruzar não tem espaço, marca em cima dele Carlos Alberto para Zé Rafael, na direita a bola para Leque de cabeça, Marcel tira a bola, cai por dentro, Tiquinho volta com o peito, escora, do ladinho deixa a bola para Tietê, tenta a finta, marcado por 2, toca na esquerda, bola para Marcel, evita que ela saia, lança para Tietê, forte a marcação no meio do Palmeiras, ganha Murilo, domina e volta, bola para o Everton dentro da grande área, segurança, conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na carta. 43 minutos do segundo tempo. Um abraço para Manaus, o Ricardo, Manuelzinho, Carlos Alberto, Manaus, um grande abraço. Torcedores do Verdão, domina a Veiga, 3-2 Botafogo, tem pelo menos mais uma hora de jogo ainda, tem muito. Bola para Zé Rafael, toca nesse Hendrick que caiu sozinho, hein? Bola para Piquerez, domina, desvia a jogada, volta para Zé Rafael que toca mais atrás, toca a bola por dentro, puxa, lança para Murilo, do Murilo para a Veiga, limpou na esquerda, não chuta, tá bem marcado, já recua, dá na meia para Zé Rafael, caminha em direção à grande área, tenta o toque, levanta o passe na canhota para Piquerez, levantou no gol de cabeça, marcação, tira a bola, atravessa a grande área, cai na direita, caiu Marçal, nada de falta, o Tietê caiu sozinho, Hendrick na sobra, bateu pro gol, Gustavo Gomes cabeceou no meio, livre, Flaco Lopes escorou, é gol! Gol! Do Rio de Janeiro, o Palmeiras reage, 43 minutos e meio do segundo tempo, para a área agora do Hendrick, pro Gustavo Gomes, que toca no meio a Flaco Lopes, o gol tá vazio, ele se abaixa para colocar para dentro e empata, o impossível acontece no Rio, o improvável acontece, no primeiro tempo Botafogo dá um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo, faz 3-0 no segundo tempo, o Palmeiras reage e aos 43 chega um empate memorável, espetacular a reação do Palmeiras, Flaco Lopes empata 3-3, um jogo incrível, Gustavo Soler. Senhoras e senhores, isso sim é um confronto entre primeiro e segundo colocado de Campeonato Brasileiro. Que partida no Newton Santos,
Que jogo de bola! E este jogo tem um nome. Hendrick, o menino de apenas 17 anos de idade, muda a história da partida. O camisa 9 marca 2 vezes com a camisa do Palmeiras e cruza na medida para Gustavo Gomes escorar. Para Flaco Lopes, cara a cara com o goleiro Lucas Perry. Testa firme para fazer o terceiro. 3-3 no Nilton Santos, gol confirmado por Braulio da Silva Machado. E dá tempo para quem sabe a virada da Sociedade Esportiva. Mauro Betting, incrível, Mauro, 3-3, que reação gigante do Verdão, Mauro. O gol foi validado, vai ser reiniciado, precisa ver agora qual é o tempo de acréscimo. O jogo pode ter uns 10 de acréscimo, né, em tempos normais. Eu confesso que eu perdi as contas, ainda a princípio o acréscimo não foi dado. E já é um jogo histórico, aconteça o que vier acontecer, de novo o Palmeiras vai buscar. 9 minutos de acréscimos. Ufa, Mauro Betti. Faz tempo que eu não narrava um jogo assim, jogo. Não, e dois jogos completamente diferentes. 3-0 foi pouco. Um vencedor em cada tempo. Mesmo, não. E assim, é tudo nesse gol aqui, né? Inclusive teve chance, por enquanto, de ser outro gol. O Tiquinho Soares, artilheiro e craque do brasileiro, bateu. Defesaça do Everton, que há 4 anos não pegava um pênalti, como destacou o Soler no tempo normal. E nesse gol teve uma na trave do Tietchan ainda com 0-0. E pra quem acha que também não é um absurdo botar zagueiro no ataque, olha o que o Gomes está fazendo. Rafael Veiga, Palmeiras, quem sabe a vitória. Tem também o Lopes de Plácido, botou o cabeção pra fora. Quem sabe o 4-3 pro Palmeiras. Torcedor do Botafogo tá quietinho, caladinho, só assistindo, Soler. E na bola parada o Palmeiras é muito forte, vai em busca de uma virada fenomenal e espetacular no Nilton Santos. Quem sabe na bola parada, bola que começa a desaparecer no Nilton Santos. Agora o Veiga acha e vem para bater de pé canhoto. 47 minutos e meio, segundo tempo. Veiga, quem sabe o 4-3 Palmeiras. Levantou para Gustavo Gomes. A defesa tira a bola, sai da grande área. Mike tentou de primeira, bateu travado. Tentou desvio no meio, passou. O Breno Lopes não conseguiu tocar. Mas o Breno Lopes estava 18 metros à frente do último zagueiro, Soler. Exatamente, estava muito impedido agora o camisa 19 do Palmeiras. Estava ele, o Gomes, o Rony, o Flaco Lopes. Só não estava impedido o Mike, que foi o primeiro que chutou. 48, Mauro Betting, tem muito jogo ainda. Ainda tem, porque tem 48, tem mais 6 de acréscimo por enquanto. Botafogo animicamente abaladíssimo, o Palmeiras muito bem e inegáveis méritos pro Abel, que manteve o time. Eu achava que tinha que manter, não tinha assim tanta convicção, o Abel de novo teve. Tem muito jogo ainda, o Botafogo firme, inclusive mexendo agora, né, o Soler. Sai com a número meia dúzia, Tietchan, que tentou cavar uma falta no terceiro gol do Palmeiras, entra com a 14, Bruno Pires, é aquele cartão, Canhão, que não foi para o preparador físico e sim para o Arthur, camisa 14 do Palmeiras. 48 minutos e meio do segundo tempo. 48 e meio segundo tempo. Falta para o Botafogo. Agora a torcida do Botafogo voltou timidamente a se animar um pouquinho mais. É na meia esquerda a cobrança de falta. Marçal vem para fazer a cobrança. Para a grande área todo mundo. Só falta o goleiro Lucas Perry. Para o Botafogo, depois de um 3-0, tomou empate, é derrota. Essa altura, derrota. Marçal na cobrança. Parou o jogo o seu Braulio. Os caras estão se beliscando. Um tal de pega daqui, passa a mão dali. Braulio foi lá, chamou a atenção da galera. Zé Rafael bate boca ali. Ih, rapaz, ó. Tá bravo o Zé Rafael, ele com o Marlon Freitas batendo boca. O Mike vai lá, fica quieto, Zé. Fica quieto, Zé. Fala nada não. É falta para Marçal cobrar. 49 minutos e meio. Marçal na bola, levanta mal, defesa, tira a bola da grande área. O cara bateu rasteira, Soler. Todo mundo na grande área, ele chutou no chão. Querem bater no Marçal. Felipe Sampaio, 1,91 m. Cuesta, 1,87 m. Tiquinho, 1,87 m. Entrou agora também o Gabriel Pires, 1,86 m. E o Marçal cruzou rasteiro. Quase 50 minutos. Lateral ataque do Botafogo na direita. Vai colocar essa bola para dentro da grande área. Aqui o de Plácido. Tocou do ladinho essa bola. Virou pela ponta para Felipe Santana. O Gabriel tá por aqui tentando, girou, perdeu a bola para Zé Rafael. Dá carrinho, comete a falta. E a torcida do Lúcio Flávio vai entrar no campo, hein? O Lúcio Flávio dá uma de Abel Ferreira. Sodeira lá, quase que invade o campo técnico do Botafogo nessa marcação de falta. E mesmo com muita reclamação, o Braulio só olhou para ele e não deu o cartão.
50 minutos, tem jogo ainda. Hendrick na direita, saiu do Tiquinho, domina Hendrick na grande área, bola com Flaco Lopes, tem aberto pela ponta Mike para trás esse passe, dá para Veiga, pé esquerdo não cruza a bola para dentro da grande área, marcado pelo Marlon, prendeu, ganhou, dominou, virou, tocou, Flaco Lopes limpou para bater, tomou o carrinho por trás, escorregou, caiu sentado, Patino ficou sem ela, vem Gabriel Pires tomar a frente do contra-ataque do Botafogo, sai na ponta esquerda, vai tentar tomar a frente, Mike com ele, prendeu a jogada Gabriel, tenta limpar de um lado para o outro, a arbitragem pega a falta no atacante do Botafogo. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Tiquinho lançado na grande área, o Everton saiu, escorregando, pegou a bola, ele já jogou, vai embora, sai daqui, bola, show, sai daqui, 51 minutos e meio, bola aberta para a meia direita, Mike se apresenta ali na metade do campo, já toca por dentro, puxa para Rafael Veiga, ele passa na marcação com o Gabriel Pires, ameaça cruzar para a direita, mas não cruza não, do ladinho pro Hendrick pela meia direita, lá para a área a bola, tem Gustavo Gomes, domina no peito, Rony para fazer o quarto gol, travado por Di Plácido, o Braulio marca um perigo de gol agora, falta no Gustavo Gomes, vai ter mais cartão para jogador do Botafogo, hein? É o Marlon? É ele Freitas, mesmo. Exatamente, mais um jogador que não encara o Vasco da Gama na segunda-feira. Mauro Betting, 52 minutos, e que jogo esse? Psicologicamente o Botafogo perdeu o jogo. Total, mas se ainda entregou. Mas ainda em termos de campeonato, se mantiver, ufa, né? Mas ainda tem jogo, não dá pra falar absolutamente nada, Rogério. 3-0 foi pouco no primeiro tempo, 3-3 quase que dá pra dizer que é pouco para o Palmeiras. Os 6 gols saíram na mesma meta. Poucas vezes eu vi dois jogos tão distintos numa só partida, envolvendo, então, quando começou o campeonato, o jogo, líder e vice-líder do campeonato. Como é que tá a classificação lá em cima, Miliose, com o Verdão chegando ao 3-3? Com esse placar, o Palmeiras tem 54 pontos, está a 6 do Botafogo, que fica com 60 pontos, e o Grêmio é o terceiro com 53. 52 minutos e meio. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Botafogo vai ter uma falta para cobrar aqui pela meia esquerda. Já tem apito final com Ricardo Capriotti. Já cobrada na ponta. Toma Piquerez para ganhar a bola com Breno Lopes, que recua. Dá pra Zé Rafael, domina pela meia direita. Caminha, vai à frente. Finalzinho de jogo. Na esquerda esse passe para Piquerez. Tentou a fita, tocado. É falta do Di Plácido. E tem cartão pro lateral direito do Botafogo. Tá todo mundo pendurado no Botafogo, Soler. Menos o Di Plácido, Canhão. Esse poderá finalmente enfrentar o Vasco da Gama na segunda-feira. Tá pendurado agora, né? É. Agora tá pendurado. Falta pro Verdão. Rafael Veiga se prepara para fazer a cobrança. 53 minutos e meio de jogo no Newton Santos do Rio de Janeiro. Uma decisão, esse jogo incrível. Pra área voltam Gustavo Gomes e Murilo. Lá está Flaco Lopes. Abel conversa alguma coisa com Veiga. É falta marcada pro Palmeiras cobrar. Rafael Veiga quem toma distância. Lá vem ele, autorizado, Veiga, na área a bola, vem Flaco Lopes, escorou, Murilo, é gol do Palmeiras, inacreditável, o Verdão vira o jogo, sai de um 3-0 e faz 4-3, 54 minutos do segundo tempo, inacreditável, é virada de time que vai pro título, é virada de time que quer ser campeão, o atual campeão brasileiro parte para mais um título, incrível, eterna essa virada do Palmeiras, eterna, inacreditável, 54 minutos do segundo tempo, o Palmeiras sai de um 3-0, tomou um baile no primeiro tempo, completamente envolvido, não havia nenhuma esperança de reação, no segundo tempo é outro time, eu passei o segundo tempo brincando, será que o avião do Palmeiras já chegou? Chegou! E não foi um avião, não foi uma nave espacial, atropelou o Botafogo, o Verdão cala o torcedor do Botafogo, o tapetinho tem dono, no tapetinho o Palmeiras reina, soberano, atropela e vira, o Palmeiras faz 4-3, emocionante, fantástico,
Chega a virada do Palmeiras, Solé. Feliz aquele que tem a esperança como cor e quem sabe ser brasileiro. Sociedade Esportiva Palmeiras, o colossal Palmeiras, cruzamento espetacular de Rafael Veiga na medida, na segunda trave, para Murilo, cara a cara com o goleiro Lucas Perry, ele não perdoa. O Palmeiras vira um jogo gigante, o Palmeiras faz uma partida gigantesca e vence no Newton Santos 4-3 de virada, com nome na partida. O menino Hendrick, de 17 anos de idade, fez 2, iniciou a jogada do terceiro, originou a jogada que saiu a falta do quarto gol em cima do Piquerez. É a Sociedade Esportiva Palmeiras em busca do 12º título de Campeonato Brasileiro, Canhão. Canta o torcedor do Palmeiras, o jogo terminou no Newton Santos. Torcedor do Palmeiras em minoria, canta, vibra. 4-3, o Palmeiras venceu, memorável, é virada de time campeão. Por conta do encerramento tardio do jogo no Rio de Janeiro, a Voz do Brasil não vai ser exibida na Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, em um apito final memorável, de uma virada memorável e magnífica do Palmeiras, Ricardo Capriotti. É, Canhão, esse é um daqueles jogos em que a história vai registrar lá na frente, lá adiante, o quão grande é o futebol. Porque o futebol nos conta histórias maravilhosas, épicas, como essa de hoje do estádio Newton Santos do Engenhão. Uma vitória do Palmeiras histórica, épica, e uma daquelas vitórias que o palmeirense vai guardar para sempre na memória. Vai guardar para sempre, vai eternizar como algo sensacional. Depois de não jogar nada no primeiro tempo, de não entrar em campo, o Palmeiras sapeca uma virada de 4-3 no Botafogo. E ó, vai brigar pelo título até a última rodada. Alô, Gustavo Soler, o bicho tá pegando no gramado do estádio Engenhão. Jogadores do Botafogo estão culpando a arbitragem pela lambança que fizeram no segundo tempo, Soler. É, Capri, lembrando, né, o Palmeiras não apenas saiu de um 3-0, mas evitou um 4-1 com o goleiro Everton, depois de 4 anos voltando a pegar uma penalidade máxima no tempo regulamentar. Agora o Marçal vai lá bater boca com a arbitragem da partida, subiu o cartão vermelho para jogador do Botafogo. Não deu para identificar daqui, Capri, quem foi. Daqui a pouco a gente confere de forma oficial quem foi expulso, mas o Palmeiras sai de um 3-0, evita um 4-1, vence a equipe do Botafogo por 4-3. Agora dá pra ver o Gustavo Gomes querendo partir pra cima ali do Tietê. Lembrando que o Braulio mostrou um cartão amarelo para o Gustavo Gomes. O Murilo tirou a camisa na comemoração do 4º gol. Então, Capri, Palmeiras jogou hoje com 3 zagueiros. Contra a equipe do Atlético Paranaense no sábado só tem um, que é o Luan. E aí vai ter que colocar o menino Naves, jogador criado da base, para jogar esta partida contra o Atlético Paranaense. Maravilha, você volta então no apito final, Soler, trazendo a palavra do técnico Abel Ferreira e quem mais foi possível, né? E claro que no apito final com o Mauro Betting a gente vai contar muito dessa vitória palmeirense, explicar muito para você palmeirense, para quem ama futebol, esse jogo épico, histórico, não é? Pode guardar aí, pode registrar na sua memória. Se você não ouviu, vai ouvir depois, tá aí no nosso YouTube. Você vai se emocionar com o Rogério Assis, a narração do Canhão, vai ver os gols e vai ver uma exibição de gala desse menino Hendrick, que finalmente vai mostrando o futebol. Infelizmente, cada vez chegando mais o momento dele se despedir do Palmeiras, mas cada vez mais mostrando o tamanho que esse rapaz vai ter para o futebol internacional. E a gente vai falar disso no apito final, que está chegando na sequência. O melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, palmeirense. Vamos rasgar essa madrugada aí com muita festa, com muita celebração, com os gols do Verdão. A gente vai abrir o apito final com os 4 gols do Verdão. Você vai ouvir aqui os 4 gols do Palmeiras na abertura do apito final, a narração do Rogério Assis.
e todo o nosso pacote de atrações do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Não saia daí. Também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial você vai acompanhar em áudio e vídeo nessa madrugada de quinta-feira. É feriado, então vão mais tarde pra cama, pode dormir mais tarde. Vamos fazer uma festa aí nessa madrugada de quinta-feira e acompanhar todos os detalhes dessa rodada do Brasileirão. A gente vai falar também da vitória do Corinthians, da vitória do Santos. Que noite, hein, para os times paulistas nessa 31ª rodada do Brasileirão. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, Paraflu, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. No Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. Botafogo ataca, Vitor Sá na esquerda, na grande área, pra trás, de frente, chega batendo pro gol, o Eduardo, é gol! Gol! Do Botafogo! Eduardo! Na bola enviada na esquerda, na velocidade com o Vitor Sá. Ele espera alguém chegar para a entrada da grande área. Eduardo vem lá de trás pedindo, gritando, pedindo a bola. Bate de primeira, de pé direito, tem um desvio. O Everton cai sentado para trás. Ela entra no canto esquerdo. O Botafogo faz 1-0. Só dava Botafogo no jogo. Eduardo marca. Eduardo tem um desvio pela metade do caminho, tirando o Everton do lance. Pro Botafogo, Palmeiras 0. O Everton cobrado, Cortez quente de torcer para Marçal, de frente pro gol. Tietê vai bater um canhão. Golaço! Gol! Entrada na grande área pela meia esquerda, dominou, levantou a cabeça e mandou um canhão do ângulo direito para fazer o segundo gol do Botafogo. Ele é ótimo chutando, o Palmeiras deu liberdade, ele mandou da entrada na grande área, o Everton salta, ela vai na teia da aranha, no ângulo, um golaço do Tietê. Botafogo líder 2, Palmeiras 0. O Everton não tem jeito, tá feito. Tietê, um canhão na entrada na grande área. 2-0 pro Desse lateral, Rios, presentaço, fica na ponta bola, Júnior Santos, faz fila, no meio Tiquinho, ele carrega, dá Tiquinho pra fazer, pé esquerdo, bateu no gol, Everton soltou, bem, Júnior Santos escorou, é gol. Gol! Faz um gol, saída rápida, depois do lateral cobrado errado pelo Rios, tomou o Júnior Santos, deu a Tiquinho, ele chuta, o Everton solta, no pé do próprio Júnior Santos, o gol estava vazio. 3-0 pro Botafogo, é um verdadeiro passeio, um baile, Botafogo 3-0, o Everton não tem jeito. Que a bola meio à esquerda, uma, duas fintas, na área, bateu pro gol, é gol!
pela meia esquerda, driblando os zagueiros do Botafogo com extrema facilidade. Entra na grande área, manda um canhão no chão. PR toca na bola, ela entra. 4 minutos do segundo tempo. O Palmeiras chegou ao Rio de Janeiro. Opa! O avião desceu. Botafogo 3, Palmeiras 1. PR não tem jeito, tá feito. E um golaço do menino Hendrick. Falta pro Verdão na direita, pra cobrança, Rafael Veiga, autorizado pro gol, bate na marcação, Hendrick de primeira, limpou, bateu no gol, é gol! Gol! Da joia! Da joia! Hendrick de novo, na entrada da grande área, após a cobrança de falta, ele poderia bater de primeira, ameaçou, ele passou pela bola com de Plácido em cima, emendou de pé esquerdo no chão, no canto esquerdo, ela vai no chão, PR se estica, ela entra, Hendrick, o Palmeiras está no jogo, o Verdão reagiu, o Palmeiras vai pra cima, 2 Palmeiras, 3 pro Botafogo, Lucas Perry. Murilo para a Veiga, limpou na esquerda, não chuta, tá bem marcado, já recua, dá na meia para Zé Rafael, caminha em direção à grande área, tenta o toque, levanta o passe na canhota para Piquerez, levantou no gol de cabeça, marcação, tira a bola, atravessa a grande área, cai na direita, caiu Marçal, nada de falta, o Tietê caiu sozinho, Hendrick na sobra, bateu pro gol, Gustavo Gomes cabeceou no meio, livre, Flaco Lopes escorou, é gol! Gol! Jogo do Rio de Janeiro, o Palmeiras reage, 43 minutos e meio do segundo tempo, para a área agora do Hendrick, pro Gustavo Gomes, que toca no meio a Flaco Lopes, o gol tá vazio, ele se abaixa para colocar para dentro e empata, o impossível acontece no Rio, o improvável acontece, no primeiro tempo Botafogo dá um verdadeiro show, um verdadeiro espetáculo, faz 3-0, no segundo tempo o Palmeiras reage e aos 43 chega um empate memorável, espetacular a reação do Palmeiras, Flaco Lopes empata, 3-3, um jogo incrível. Vai estar marcada para o Palmeiras cobrar. Rafael Veiga quem toma distância. Lá vem ele, autorizado. Veiga na área, a bola vem Flaco Lopes, escorou, Murilo! É gol! É gol! É gol do Palmeiras! Inacreditável! O Verdão vira o jogo, sai de um 3-0 e faz 4-3. 54 minutos do segundo tempo. Inacreditável! É virada de time que vai pro título. É virada de time que quer ser campeão. O atual campeão brasileiro parte para mais um título. Incrível! Eterna essa virada do Palmeiras! Eterna! Inacreditável! 54 minutos do segundo tempo. O Palmeiras sai de um 3-0. Tomou um baile no primeiro tempo. Completamente envolvido. Não havia nenhuma esperança de reação. No segundo tempo é outro time. Eu passei o segundo tempo brincando. Será que o avião do Palmeiras já chegou? Chegou! E não foi um avião, não foi uma nave espacial. Atropelou o Botafogo! Atropelou o Botafogo! O Verdão cala o torcedor do Botafogo. O tapetinho tem dono! O tapetinho tem dono! No tapetinho o Palmeiras reina! Soberano! Atropela e vira! O Palmeiras faz 4-3. Emocionante! Fantástica virada do Palmeiras, Solé! Feliz aquele tá aí o Rogério Assis, meu amigo,
E os 7 gols do Nilton Santos do Engenhão. Que jogo, que partida. Alô, Palmeiras! O Verdão tá chegando. Alô, Botafogo, mas vai amarelar, Botafogo. Que é isso? Temos um campeonato. Temos algo a ser disputado. Tá bom, Botafogo tem um jogo a menos, tem que jogar contra o Fortaleza. A diferença... Aliás, o Bruno Migliozzi já vai dar os números aqui. Eu sei que você tá esperando aí pelos números, pela classificação. Que noite de Brasileirão, minha gente. Vitória do Corinthians, vitória do Santos, vitória do Grêmio. Tá todo mundo brigando ali de olho na parte de cima, porque, ó, o Palmeiras ganhou, o Grêmio ganhou também. Vamos ver então como é que antes de ouvir o Mauro Betting e já antes de ouvirmos o Abel Ferreira lá nos vestiários do Nilton Santos, que pegou fogo depois do jogo, todo mundo pressionando ali o árbitro da partida, time do Botafogo revoltado, John Textor revoltado, a gente já vai falar disso, mas antes de falarmos isso tudo, eu quero os números, Bruno Migliozzi, porque é importante agora a gente saber os números, a diferença do Botafogo pro Palmeiras e os times lá da parte de baixo da tabela também. Vamos lá, Bruno Migliozzi, 31ª rodada do Brasileirão. Fala aí, Bruno! Vamos lá, Capri, porque oficialmente temos um campeonato. Botafogo lidera com 59 pontos e o Palmeiras encostou de vez, tem 56. É verdade que com um jogo a mais, mas está muito próximo, mais do que jamais esteve nas últimas rodadas, o Verdão na segunda colocação. O Grêmio também comemora, porque é o terceiro com 53, agora está a 6 pontos do Botafogo. O Atlético Mineiro cola por ali com 52 é o quarto colocado, 52 também para o Bragantino. O Bragantino que tem 2 jogos a menos nesse momento. O Flamengo é o sexto com 50 pontos, fecha aí os times que estão aí com menos de 10 pontos para o Botafogo, que segue liderando o Campeonato Brasileiro. Sétimo colocado é o Atlético Paranaense com 49, o Fluminense é o oitavo com 45, Fortaleza é o nono com 42 e o 10º colocado é o Cuiabá com 40. Quem chegou a 40 também foi o Corinthians, que hoje venceu o Furacão Atlético Paranaense 1-0, chega aos 40 pontos. O Timão é o 11º, São Paulo 12º com 39, Internacional também tem 39, é o 13º, aí temos Bahia 37, 14º, Santos 37, 15º colocado, o Peixe, que hoje venceu o Flamengo 2-1 de virada no Mané Garrincha, e o primeiro fora do Z4 também tem 37, é o Cruzeiro, 16º colocado. Aí sim, no Z4 agora os times mais afundados, porque quem tá em cima deu uma disparada. O Goiás tem 32 pontos, está a 5 do Cruzeiro. O Vasco tem 31, o 18º, Coritiba, 19ª colocação, tem 23 pontos e o América na lanterna tem 20 pontos. Resultados de hoje então para confirmar: Corinthians 1-0 no Atlético Paranaense, Internacional e América empataram 1-1, Grêmio venceu Coritiba 2-1 no Couto Pereira, no Mané Garrincha, Santos 2, Flamengo 1, além do 3-1 do Galo sobre o Fortaleza. Essa virada espetacular, Palmeiras 4, Botafogo 3 no Engenhão. Temos um campeonato, Capri. Temos um campeonato, que beleza! E agora no apito final, às 23h49, pode mandar sua mensagem aí no WhatsApp, 999048756. Daqui a pouquinho a gente vai trazer pra você aí tudo. Você vai deixar a sua opinião, vai deixar a sua análise. Agora eu quero te ouvir, Mauro Betti, porque agora o Palmeiras virou, ganhou 4-3. Eu quero saber o que é que você vai dizer agora, Mauro Betti. Virada histórica do Verdão. Virada épica. Você quer saber o que eu quero falar? Eu quero ouvir tudo agora com você, pode falar aí. Hashtag chupa Mauro Betting. O que eu falei, nem lembro o que eu falei no intervalo. Não, mas assim, a única coisa, pra tentar me defender, é que o Canhão falava, pô, tem que trocar o esquema com 3 zagueiros. Não é uma crítica pro Rogério, acho que todo Palmeiras estava falando, tem que tirar. Não, eu pelo menos gosto do esquema com 3 zagueiros, você libera os alas e tal. Eu acho que o time estava se acertando, e assim, eu acho que mais do que a questão tática, era a questão anímica, técnica, de encaixe. O Palmeiras não jogou, fez uma partida pavorosa, das piores, se não o pior. Olha, só não foi o pior tempo com o Abel, porque teve aquele segundo tempo da semifinal da Libertadores no Allianz Parque de 2020, naquele 12 de janeiro de 2021, quando o Palmeiras perdeu para o River Plate por 2-0 e podia perder por 83-0. Aquele dia que eu já expliquei, o Everton, quando não tá legal, o time não tá bacana, ele troca de luva, ele trocou 3 vezes de luva, ele usou 4 luvas. Eu tenho medo de rever aquele jogo no YouTube, que eu acho que vai ser uns 79-0 pro River Plate. O River Plate parecia estar jogando com 38 Messis e 37 Maradonas, e o Palmeiras com sub-3 da minha família jogando, e foi um massacre, mas o Palmeiras passou. Ok, ponto.
volta agora para o dia 1º de novembro, né? Muita gente falando Dia das Bruxas, fazer outras alusões, e de fato era a bruxa. O Botafogo passando a vassoura, teve 9 oportunidades no primeiro tempo, fez 3 gols, poderia ter feito mais, um show do Botafogo, uma atuação pavorosa do Palmeiras. Eu achava que não tinha que mexer no esquema. Podia talvez mudar os jogadores, mas não mudou. Mas mudou animicamente para a segunda etapa o Abel. E aí ele avançou, o Gomes às vezes era ponta direita, o time foi se acertando, acertou uma pancada, uma jogada fantástica, o Hendrick, para diminuir aos 4 para fazer o primeiro gol do Palmeiras, e o Palmeiras foi chegando. Aí teve um lance que foi fundamental, a expulsão para mim incorreta, eu não teria expulsado o Adrielson, não acho que ele tenha feito falta para cartão vermelho, dá para discutir muito, um grande ouvinte nosso, Rafael Porcari, conversando aqui comigo, falou, ó, eu não expulsaria também, mas entendo os motivos, dá para discutir. Agora, indiscutivelmente, logo depois teve um lance até discutível, que foi marcado o pênalti do Rony, não era lance para expulsão, porque o Rony estava na disputa de bola com o Tiquinho, caiu o Tiquinho, o pênalti foi marcado, Tiquinho bateu, o Everton pegou um pênalti que ele não pegava com o tempo normal, havia 4 anos, e aí o Palmeiras foi buscar o segundo gol com o Hendrick, foi buscar o terceiro gol, e foi buscar com o Flaco Lopes e foi buscar o quarto. Palmeiras meio que devolve aquela derrota impressionante no Palestra Itália em dezembro de 2000 na Mercosul pro Vasco, agora vai no Engenhão, reabre o campeonato, mas aqui rapidinho, porque tem muita coisa pra gente falar nesse apito final da Bandeirantes. A primeira vez que eu chorei por futebol foi num jogo contra o Botafogo. Como palmeirense, eu tinha 6 anos, 23 de dezembro de 1972, na final do Campeonato Brasileiro 72 no Morumbi. Chorei porque meus pais achavam que eu era muito pequeno, e eu era, e eu não pude ir ao estádio, né? E agora, na hora que sai o gol do Murilo, na narração maravilhosa, mais uma do nosso Rogério Assis, daqui a pouco até ponho o vídeo que eu comecei a gravar, quando eu comecei a ficar menos emocionado, eu chorei também, porque assim, é muita emoção, até porque eu liguei rapidinho lá pra minha família, tava lá minha filha chorando, minha mulher rindo, porque ela não viu os 3-0, só viu os 4-0, ela falou, só pé quente, e foi mesmo a minha Silvana. O Gabriel Betti, nosso colega, também estava enlouquecido, até porque eu não posso nem mostrar os apps que ele mandou durante o jogo, querendo derrubar todo mundo. Grande fã de Richard Rios, né? Não tem a dúvida, principalmente os elogios de Gabriel Betti e a Richard Rios, mas o fato é que quando o Murilo, que tem uma média de gols melhor que a do Gomes, faz o gol, aí é muito bacana aquela expressão que um grande botafoguense, mas ainda mais colorado, e o genial Luiz Fernando Veríssimo sempre disse: não há uma maneira adulta de torcer pelo futebol, a gente é sempre criança. Eu fico muito feliz que a Rádio Bandeirantes, mais uma vez na minha vida, me dá a oportunidade de eu voltar aquele menino de 50 anos atrás que chorou porque não viu um jogo que ele queria ter visto. E lá até não foi um grande jogo, mas eu estou aqui chorando, tendo a honra de empunhar esse microfone da Rádio Bandeirantes para comentar ao lado do Rogério, do Solé, de todo o nosso time, o Bruno e você também, Capriotti, a maior partida do Campeonato Brasileiro, uma partida jogada no Brasil em 2023, uma das mais emocionantes partidas que eu vi na vida, e mais emocionante ainda para eu estar comentando uma vitória do futebol, e claro, do meu time reabrindo o campeonato com a mesma emoção que eu tinha aos 6 anos, eu agora aos 57 me emocionei demais, e é muito legal. Já disse várias vezes que o futebol me faz viver melhor, mas eu ainda vou morrer disso. E a boa notícia é que eu ainda estou vivo, mas eu ainda morro disso. Mas morro feliz porque acabo de ver um fantástico Botafogo 3, Palmeiras 4, Capriotti. Foi um negócio sensacional. Olha, que jogo sensacional. A gente vai falar muito. Tem muita coisa para analisar com o Mauro nesse jogo. O Solero já tá chamando, porque imagino que o Abel Ferreira vai falar rapidinho também, não é, Solero? Não, Capri. Primeiro temos a palavra de John Textor, um tanto quanto descontrolado, falou com a reportagem da TV Globo, e a gente vai ouvir aqui o que disse, depois traduzir na medida do possível o que disse John Textor. It is not a red card. He changed the game. This is corruption. This is a theft. Please find me, Edinaldo, but you need to resign tomorrow morning. That's what needs to happen. This championship has become a joke. Nobody deserves this. These players from Palmeiras, they don't want to win this way. We don't want to lose this way. It's like 5 games in a row. Gentlemen, you played a good game. It's not your fault, but this is fucking corruption. This has to change. Edinaldo, you need to resign for the good of the game. It has to be over now. This is theft. Find me. You can red card me. Right? It's my stadium. I'll still be here. Tá aí, Capri. Então, um resumo da ópera, né? Ele falou pro Edinaldo pedir demissão, falou que se o árbitro quiser pode mostrar o cartão vermelho para ele porque o estádio é dele. Falou que é uma grande corrupção, para não utilizar realmente o palavrão que ele disse, que foi roubado, e tudo isso é uma grande piada.
Ah, John Textor. Que bobinho, Welcome to John the Textor. jungle, né, Capri? É isso. Ah, John Textor, tem muito que aprender ainda. Agora vem cá, Mauro. Não, agora o John Textor é óbvio, no calor ali da emoção, tá, não é, revoltado, tá bravo. Agora, vai reclamar de verdade. Ele vai reclamar com o Tiquinho que perdeu o pênalti. Porque se faz 4-1 ali, acabou o jogo e o Botafogo tava comemorando o título agora. Reclama lá com o Tiquinho, Mauro, de verdade. Dá pra reclamar o que aí? O que é que falta que dá pra reclamar aí? O que é possível reclamar? É claro que você pode reclamar uma falta ou outra, um cartão ou outro, mas interferência no resultado, de verdade. Eu não consigo enxergar uma interferência da arbitragem no resultado desse jogo. Consigo enxergar, sim, uma incompetência do Botafogo em não marcar o pênalti, em não fazer o pênalti. O Tiquinho perdeu o pênalti, o Everton defender. E acho que o lance da expulsão é um lance... É interpretativo, claro, mas pode ser expulso o jogador. Sim. E a regra fala ali, tem embasamento pro árbitro expulsar naquele lance, sim. Do que ele tá reclamando, Mauro? Não, eu, por exemplo, eu não teria expulsado o Adrielson. Acho até que, aliás, o lance começa muito errado pelo Braulio não mostrar cartão amarelo, né? O primeiro erro do Braulio foi não mostrar nenhum cartão amarelo, porque o Adrielson chuta a barriga do Breno Lopes, né? Agora me fugiu, né? Obrigado, Solé. O Breno Lopes, ponto. Puxa a camisa, que aliás é a reclamação assintosa para variar do Abel em cima do lance. E você pode dizer que se o Breno passasse, poderia ser uma oportunidade clara de gol, que eu acho discutível também. O Pacotão eu daria amarelo, tá? Não daria o vermelho. Acho que dá para reclamar sim, ponto. No lance do pênalti do Rony, assim... Primeiro momento eu marcaria, pro outro lado eu tenho uma dúvida, eu acho que o Rony toca primeiro, mas ao mesmo tempo pode ser uma entrada imprudente. Dá pra marcar o pênalti, dá pra não marcar. Uma coisa só pra reiterar, não é lance de expulsão, porque o Rony está disputando a bola, ele não dá uma paulada no cara, é um lance de disputa de bola, é lance sim pro cartão amarelo que acabou recebendo, ok, ponto. Mas fora isso... Não vi nenhum outro lance. E o mesmo árbitro que acaba de expulsar o Adrielson, 2-3 minutos depois das reclamações e tal, ele marca o pênalti. Então não acho que ele estivesse mal intencionado contra o Botafogo. O John Textor, infelizmente, aprendeu muito como é que é o futebol no Brasil hoje, né? De muita reclamação, né? Eu entendo e reitero que o Botafogo, para mim, foi prejudicado no domingo contra o Cuiabá. É um lance que não é muito fácil de ver, se a bola bate ou não no braço, mas é sempre algo que até eu aprendi num curso de arbitragem que eu fiz da Federação Paulista em 95. A bola desvia, você vê a trajetória da bola, ela muda. Pela regra que eu acho estupidíssima, mas é a regra do jogo. Pra mim o gol deveria ter sido anulado, o gol do Cuiabá contra o Botafogo. E entendo e defendi muito aqui também na Rádio Bandeirantes que o Botafogo foi profundamente prejudicado na semana passada pelo regulamento ter sido desrespeitado, porque tinha que haver o jogo sim na terça-feira contra o Fortaleza no Castelão. Também faz parte do pacote. Botafogo teve erros crassos contra, teve erros crassos a favor, que é o pior momento da história da arbitragem brasileira, ok, com o VAR ou sem o VAR, mas agora, hoje é um lance que você, como líder, gestor, o torcedor, ok. Eventualmente a comissão técnica do Botafogo, os atletas, normal. Felipe Neto, que é bastante ativo também, pode reclamar, ok. Mas daí achar que tá todo um esquema, todo um sistema, todo um complô, não é o caso. Como eu também achava que quando o João Martins se manifestou depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, ele também exagerou, né? Eu não gosto de teorias da conspiração, pode até haver um e outro questão, mas eu acho que não é o caso. Hoje é muito mais para enaltecer a atuação estupenda do Botafogo no primeiro tempo e mais uma recuperação espantosa desse Palmeiras do Abel, de cabeça realmente muito fria, mas o coração explodindo mesmo. É isso aí, é isso aí. É claro, é interpretativo. Eu não marcaria o pênalti pro Botafogo. Então também dá pra discutir mesmo. É discutível, porque dá um toque na bola primeiro, depois tem o encontro, claro, não é? Acaba tendo o encontro, mas eu não marcaria, mas você vai dizer, é um absurdo, é um roubo marcar esse pênalti? Não, é interpretativo. Cada um interpreta de uma maneira, porque a regra do futebol é essa, né? Permite a interpretação. É uma loucura isso, mas permite, não é? Cada um enxerga de um jeito. Agora, falar em roubo, falar em corrupção, não é muito pesado, porque a gente tá vendo toda a rodada os árbitros errando. E hoje pode ter tido um erro ou outro ali, mas a incompetência do Botafogo falou mais alto e a competência do Palmeiras acabou predominando. Primeiro tempo, só deu Botafogo. Segundo tempo, só deu Palmeiras. E aí é isso, não é? 4-3 e uma vitória épica.
o Botafogo sente a pressão e sente agora o Palmeiras já no seu retrovisor. Muito bom. Ô Soler, e aí, vai falar o Abel Ferreira? Qual é a previsão aí, Soler? Vai falar, Capri. A previsão ainda não temos, mas o Abel Ferreira vai falar logo mais. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ouvir o técnico Abel Ferreira aqui no apito final. Já temos 1 minuto dessa quinta-feira. Hoje é feriado, né? Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados. Hoje é feriado, já estamos no feriadão e vamos na sua madrugada aí. Vamos juntos aí no apito final, porque tem muita coisa pra gente falar ainda de Palmeiras e Botafogo, dessa vitória histórica e épica do Verdão de virada por 4-3. E sábado é contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Vai estar lotadinho. Arena sábado, Barueri. 9h30. Na Arena Barueri. É isso, eu tô... É a força do hábito. Arena Barueri no próximo sábado às 9h30 da noite. Vai estar lotado o estádio lá, ô Soler? O Allianz Parque estaria lotado, né? A Arena Barueri vai lotar? Olha, Capri, vai depender da boa vontade de conseguir ingresso e também de como os torcedores vão chegar na Arena Barueri, né? Porque graças a esse horário não dá para voltar de transporte público, né? Porque a não ser que o torcedor tenha total garantia que 11h31 ele estará do lado de fora da Arena Barueri para pegar o metrô para retornar à região onde ele mora. Então, óbvio que muita gente vai fazer loucura, capaz das organizadas fecharem ônibus, né, para não dependerem do transporte público, mas será aquele jogo que vai doer no bolso do torcedor, né? Tem pedágio, tem tudo, mas do jeito que a coisa tá, né, Capri? Provavelmente o pessoal vai pros embalos de sábado à noite lá na Arena Barueri. Porque agora Mauro, agora é hora do torcedor lotar, empurrar, acreditar que dá pra chegar no título, né? Agora dá, e quero falar também do Botafogo, assim, claro que dói por tudo, você pode reclamar da expulsão do Adrielson, ok? Já vamos ouvir o Abel pra gente falar, mas assim, tem muita coisa pra falar e o Abel também. Vamos lá, Capri, o Abel utilizando a camisa que ele personalizou em homenagem à Fórmula 1. Por que o Palmeiras conseguiu essa virada tão espetacular pelo placar, pelo que não fez no primeiro tempo, pela forma com que construiu no segundo, né? Você inclusive volta do primeiro para o segundo sem alterações e o time reage mesmo assim. E só uma questão de a gente ouvir também o outro lado da moeda, né? Porque o John Textor saiu reclamando muito da arbitragem do campo, criticando o presidente da CBF e tal, pedindo até a renúncia do presidente Edinaldo. Eu queria saber só a sua percepção sobre o lance da expulsão do Adrielson, por favor. Boa noite. São 3 perguntas. Falar do Textor, eu já disse, para mim é um dos melhores presidentes que está aqui no Brasil. Só que o futebol tem disto, tem muitas emoções e quando o jogo está quente, por isso é que eu acho que às vezes os jornalistas não entendem porque não estão ali, não sentem o que nós sentimos. Vocês viram o central, o zagueiro do Botafogo a sair e a chutar o microfone, porque são momentos muito intensos e só sente quem lá está dentro. Por muito que o jornalista, ou o meu pai, ou a minha mãe queira sentir, é impossível. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres é que sabem o que é ser mãe, porque sentem. E portanto esta parte emocional nós temos que entender. E para vos dizer, o errar não é o problema. O errar é se nós não percebermos que erramos. E eu já falei com ele, com o presidente do Botafogo, como eu acho que já o disse isso publicamente, portanto não é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Acho sinceramente que é um dos melhores presidentes do futebol brasileiro e o futebol brasileiro precisa de pessoas como ele. O que ele diz em relação a tudo o resto, eu não vou... tenho a minha opinião em relação àquilo que ele disse, mas eu sei que se eu disser aquilo que eu penso, é melhor eu não dizer aquilo que eu penso, porque não é minha função. Mas em relação àquilo que se passou entre nós os dois, está completamente sanado, resolvido, ele sabe. De 2 semifinais da Libertadores. E entroncando aqui na tua segunda pergunta, a diferença é que nós hoje na segunda parte conseguimos fazer golos, com o Boca Juniors não conseguimos, não fizemos 4, fizemos 5, sendo que um estava fora de jogo.
A primeira parte não correu bem, por isso é que eu não fiz alterações, porque o nosso encaixe defensivo, o Botafogo, nós sabíamos que eles jogavam com 2 médios, com o Carlos Eduardo mais próximo do Tiquinho, mas o que aconteceu, eles espetaram bem os 2 pontas, e o Tiquinho e o Carlos Eduardo andaram para trás, o que nos dificultou no início. Nós não conseguimos marcar a saída nem do zagueiro nem do lateral deles, e portanto isso aí é um erro tático, foi um erro tático e tática de treinador. Mas a forma como nós sofremos os golos, o primeiro golo é uma transição do adversário, o segundo golo é um escanteio, e o terceiro golo é a prova da nossa desorganização e a falta de inspiração na primeira parte. É um lançamento do lado esquerdo do Rios, vai passar para o Veiga, que lança para as costas, demonstra bem a nossa falta de equilíbrio nesse momento. E respondendo à terceira pergunta, não é só uma equipa no Brasil capaz de fazer o que nós fizemos aqui, quer gostem ou não, quer a gente ganhe títulos ou não, só uma equipa capaz de fazer este tipo de jogos, que é a nossa, e mais uma vez esta equipa mostrou a mentalidade que tem, a força que tem, e foi uma vitória importante para nós. O objetivo não se vai alterar, é um jogo de cada vez, em cada jogo jogar para ganhar. É verdade, a expulsão, eu fiquei, no mínimo tinha que haver um amarelo ali, no mínimo, e o árbitro não deu nada, e depois transformou-se numa expulsão. Eu já apanhei muito do STJD, muito, e apanhei, e outros colegas meus fizeram o mesmo que eu, e tiveram não a mesma penalização do que eu, mas eu guardo tudo, como disse, eu perdoo toda a gente, mas não me esqueço de nada. Bel, boa noite. Seguindo essa linha que você disse que só tem uma equipe que é possível fazer isso, muita gente já descartava, talvez muitos torcedores, rivais, descartavam o Palmeiras na briga do título. Essa partida de hoje, pela forma que foi, não só os 3 pontos, mas tudo que construiu a história do jogo de hoje, coloca o Palmeiras na briga pelo título, ou o Palmeiras nunca esteve fora da briga do título? Eu não vou alterar aquilo que disse há uma volta atrás, quando o Botafogo nos ganhou em nossa casa. Disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão, e é a única equipa que depende deles para ser campeão. É a única. Portanto, tem essa vantagem, e isso eu não vou alterar. Nós vamos procurar fazer os nossos jogos. Temos saídas muito difíceis, hoje era muito difícil. Jogámos em casa agora outro jogo difícil. Quem conhece o Brasileirão, como eu agora conheço, em cima dos 3 anos que tenho aqui, sabe que cada jogo é de tripla. E, portanto, é um jogo de cada vez, não vou mudar o discurso, entendo o que vocês vão dizer. Os jornalistas vão começar agora a dizer que o Palmeiras, não é? Os mesmos jornalistas que influenciaram negativamente que o Palmeiras estava morto, que depois influenciam as nossas massas, que depois, por sua vez, criticam os jogadores, criticam o treinador, mas é assim. Mas pronto, o que nós temos que continuar a fazer é isto, é perceber que não vamos ganhar sempre, mas esta atitude, nem contra o Boca, nem contra o São Paulo, quando perdemos na Copa do Brasil, e portanto também perder para aquele que foi campeão é sinal que tudo fizeram e que nós saímos da competição pelo campeão, que o São Paulo foi o São Paulo que foi campeão. Portanto, é um jogo de cada vez. Foi um jogo que vai ficar nas nossas memórias, que vai ficar na minha memória seguramente. Nós já nos treinos, nós acreditamos que é possível virar jogos de 6-0 para 8-7, e portanto isso depois passa para o jogo, e foi um jogo, como te disse, que nos correu bem, conseguimos marcar muitos golos, ao contrário de outros jogos que, por exemplo, por muito que nos queiram criticar quanto ao Santos, a minha responsabilidade como treinador é fazer a análise não em cima do resultado, mas das oportunidades que nós falhamos. E, por exemplo, contra o Santos perdemos o jogo e não devíamos ter perdido esse jogo, e perdemos porque não fomos capazes das 4 ou 5 que criámos fazer golo, e hoje fizemos só na segunda parte 5 golos, né? Sendo que um estava fora de jogo. Oi, Abel, boa noite. Queria falar um pouco sobre esse lado emocional, né? Quando o Endrick faz o primeiro gol, ele vira para os companheiros e fala: me dá a bola, eu quero a bola.
que isso representa? O que isso te mostra como treinador, quando você tem um jogador de 17 anos assim, o elenco que, de algum jeito, não desistiu? Isso é o que mais me enche de orgulho desta equipa, mas não é de hoje, é de sempre. Embora nem todos pensem da mesma maneira que eu, e tenho esse direito, esta equipa, no meu entender como treinador desta equipa, que os vê treinar, ela nunca faltou inspiração, faltou qualidade técnica, mas entrega e esforço nunca faltou nesta equipa. Eu nunca cheguei ao final de um jogo que dissesse à minha equipa, que às vezes digo, hoje não ganhamos porque vocês não entregaram o que podiam, vocês não se esforçaram, nunca. Às vezes acontece estarmos menos inspirados. Falando do Hendrick e da equipa, esta é uma equipa que tem uma mistura, eu também já vos disse, entre experiência e reverência. O Hendrick, como todos os outros, começou muito bem o ano, passou um período muito mau, que alguns de vocês até o queriam colocar na equipa B, não é? Alguns jornalistas disseram ele devia ir para a equipa B, porque ainda é muito jovem. Só que um treinador como eu, que tem 44 anos, que veio de uma das melhores formações do futebol do mundo e que passou em todos os clubes onde passou, teve sempre jogadores à sua disposição. Os clubes ganharam, é verdade, a comissão técnica do Abel, noutros clubes não ganharam títulos, mas os clubes ganharam muito dinheiro por aquilo que foi a nossa atenção aos jovens, de os puxar para a equipa principal e no devido tempo, o que eu lhe chamei aqui o tempo de Deus, deixá-los entrar no jogo, deixá-los errar, tirá-los, metê-los outra vez e assim se faz o crescimento de um jogador. E não é por acaso que o Real Madrid, os olheiros do Real Madrid são competentes. Agora estamos a falar, mais uma vez, nós estamos a falar de um miúdo de 17 anos, que ainda não é maior de idade, que tem oscilações, mas é sempre bom porque esta mistura entre a irreverência deles, dos mais jovens, e da experiência dos mais velhos, dá nesta mística. E eu disse-lhes, ao intervalo, disse-lhes duas coisas. É impossível fazermos pior do que esta primeira parte, portanto, a segunda parte nós vamos melhorar seguramente, e era fundamental nós entrarmos, fazermos um golo para tentar entrar no jogo. E correu tudo bem, fizemos um golo, fizemos logo a seguir outro, mas estava fora de jogo. Logicamente que o nosso adversário com menos um nos criou ainda mais vantagem, as substituições também foram no sentido sempre de ir arriscando e ao contrário de outros jogos que podíamos ter ganho. Esta última bola, por exemplo, do Murilo que entrou, o Rony teve duas contra o Boca para fazer o 2-1 e nós não conseguimos fazer, e o futebol é assim mesmo, o futebol é mágico por isto mesmo. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp do Antenados na jogada. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que deu tão errado taticamente no primeiro tempo, porque você falou que a questão tática é treinador, mas o Palmeiras teve 2 finalizações contra 15 do Botafogo. Apesar de ter tido mais posse de bola, o Botafogo poderia ter feito, além de 3, uns 4, 5 no primeiro tempo e não fez. Então, o que deu de tão errado? Foram os 3 zagueiros que você colocou? O que deu de tão errado no primeiro tempo? Como essa pergunta é tão acertada, eu vou-te dizer para tu ficares a saber tanto como eu. Faltava só um dos nossos laterais desfazer da linha de 5 e bater no lateral deles. Só isso que faltava. Foi a única alteração que eu fiz da primeira para a segunda parte. E na primeira parte ficaram os nossos 2 laterais agarrados aos pontas deles. E o resultado da minha comunicação é aquilo que eu vejo em campo. Portanto, o que eu lhes disse não foi interpretado, então eu parto do princípio que a responsabilidade é minha. Portanto, foi isso que nós trocámos na segunda parte. Voltei se calhar a falar no português do Brasil, porque eu acho que eles não entenderam aquilo que eu disse, mas a responsabilidade é minha, porque é tático, e tático é minha. E é verdade que só fizemos essa finalização, mas tem a ver com a forma como nós defendemos. A forma como defendemos influencia a forma de atacar, e a forma de atacar influencia a forma de defender. Estão as duas interligadas. E, muito honestamente, ao final da primeira parte, o resumo que eu fiz foi: eu não ajudei os meus jogadores com a ideia que eu tinha. Então o que nós fizemos foi corrigir e ser muito claros e específicos naquilo que queríamos na segunda parte. E eles fizeram e correu tudo bem. Abel, boa noite, bom revê-lo. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Abel, eu estava em transmissão e observava você quando a sua equipe tomou os 3 gols. Aí eu lembro que o narrador falou: Gil, e o Abel? Eu falei: o Abel está olhando para o campo, pensativo, mas eu não consigo, Garcia Júnior da Rádio Sonora, né? Não consigo
dizer para você o que está na cabeça do Abel, porque eu me colocando no lugar dele, eu não sei, eu estaria perdido, porque eu não sei o que fazer no vestiário, tomando de 3 gols no primeiro tempo, vendo o Botafogo jogar um futebol tão primoroso como a gente está vendo. Você já falou, né, que comentou com eles, e aí eles reagiram. Mas, assim, como que é você estar vendo o seu time perder de 3, vendo uma equipe perder 2 gols claros, que o Botafogo perdeu, poderia ser 5 no primeiro tempo, e você, aqui dentro, conseguir ir lá dentro e falar, poxa, a gente tem que virar. Dá para sintetizar para a gente, ou dar uma luz para que a gente consiga compreender, porque foi mágico, cara, o seu time hoje. Parabéns. Foi mágico. Se perguntar aos jogadores, eles vão dizer que eu utilizei essa palavra. Eu utilizei a palavra essa mesmo, mágico. Com toda a sinceridade, se fosse na segunda parte, eu não ia conseguir fazer nada. Se fosse na segunda parte, íamos morrer todos abraçados. 3, 4, 5. E você pergunta-me assim, mas isso é normal de acontecer? Se nós nos lembrarmos do Barcelona, que ganhou 3-0 ao Liverpool, e a seguir foi tomar 4 de virada em casa deles, Barcelona do Messi. Barcelona do Messi. E levou 4. Portanto, quando as melhores equipas do mundo também entram nessa espiral negativa, não há... ou nós conseguimos fazer uma pausa, que no futebol muitas vezes não há uma pausa para dizer, ei, calma, temos que corrigir isto, isto e isto. Ou então vamos... Naquele momento, eu na primeira parte, se não houvesse intervalo, eu não tinha como ajudá-los. A única forma de os ajudar é desconto de tempo, paragem, tático. É isto que temos que fazer para não andar a correr atrás do adversário, porque nós não conseguimos encaixar na marcação do adversário. O adversário estava fluido porque nós não estávamos a conseguir encurtar, quer na pressão, quer reduzir espaços para eles poderem ligar jogo, e na primeira parte eles foram muito melhores que o Palmeiras, aproveitaram os nossos erros. O terceiro golo é a imagem. O terceiro golo é a imagem da desinspiração da nossa equipa. Você vira o terceiro golo e vai dizer, esta não é a minha equipa. Estes não são os meus jogadores, mas naquele momento eu não conseguia. Se eu pudesse, se fosse no treino, eu parava o treino, junta aqui. Foi graças a Deus que foi na primeira parte e deu tempo para... Eu não sabia se íamos ganhar o jogo, mas o que eu lhes disse foi, nós na segunda parte temos que ganhar este jogo. A segunda parte nós temos que a ganhar. Se ia ficar 3-1, 3-2, a segunda parte nós tínhamos que a ganhar. Isto foi o que eu disse aos jogadores ao intervalo. E fazer esta pequena correção, porque eu senti que eu não conseguia ajudar os jogadores, eu senti que a ideia que nós tínhamos defensiva, os jogadores não interpretaram, porque eu não fui capaz de lhes dizer aquilo que eles tinham a fazer. Então, ao intervalo, voltei a reforçar aquilo que tínhamos que fazer e, como disse ao teu colega, foi só desmontar um dos jogadores da linha de 5. Foi o que nós fizemos, para tentar criar ali mais pressão e depois fazer logo um golo aos 5 minutos, o adversário fica... E depois segundo golo, fora de jogo. Eu senti um momento destes contra o River Plate em nossa casa. Alguém se lembra da meia-final? Eu lembro-me, eu disse, chegou uma altura que comecei a rezar, meti a mão no bolso, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, né? E foi 3-0 o primeiro jogo, né? E depois houve um golo, foi um golo deles, foi ao VAR anulado. A seguir a última jogada, a bola bate no poste, sei o quê. O futebol é mágico, como disseste. O futebol tem coisas que... Eu quero controlar tudo no futebol, mas é impossível. O futebol tem coisas aleatórias, tem coisas que tu não controlas. A expulsão do zagueiro do Adrielson nem tem a ver com a minha responsabilidade, nem com a responsabilidade do treinador deles. São contingências do jogo que influencia, claro que influencia, ajudou-nos e muito jogar com uma equipa com menos um. Abel, boa noite. Alan Santos do BTB Esportes. Seguindo essa sua resposta exatamente sobre isso, qual foi o momento crucial que você percebeu que o Palmeiras poderia virar? Foi no lance da expulsão ou na hora que o Everton faz a defesa, você diz, a gente não vai, pensa assim, né, sozinho ali, a gente não vai perder esse jogo, a gente vai empatar, vai virar. E se você achou justo a expulsão do Adrielson, a gente viu que uma reclamação muito calorosa da staff com a arbitragem. Deixa só dizer, eu reclamei aí porque no mínimo ele tinha que dar amarelo. E o árbitro não deu nada. E foi à minha frente. Eu não sei se era para vermelho ou não, porque eu não sei se a bola depois foi para dentro ou foi para fora. Não tinha essa... Mas nada. Nada. Como é que não dá nada? Mas ok, ele é que manda, ele é que é o árbitro, ele é que decide. Ponto. Por muito que eu reclame, não vai alterar nada. A partir do momento em que tem pessoas competentes em cima e conseguem analisar e vêm para trás e para a frente... esse para mim foi um momento em que disse, ok, nós vamos conseguir dar a volta a isto. 1 minuto depois, penalti contra.
Estávamos os 3 sentados e disse só... Estávamos bem, se nós pegarmos o penalti, nós vamos entrar no jogo. Se sofrermos, estamos fora. E o futebol é isto, que aqui houve um jogo que eu fui muito criticado porque eu disse que o futebol também tem um fator sorte. Há fatores eleitores de sorte. E depois nós podemos aqui dizer, num penalti, é competência do goleiro ou é ineficácia do centroavante. Nós ficamos fora de uma Libertadores nos penaltis. Eu acredito que é um bocadinho, mas é impossível tu no treino replicares a emoção e a sensação de ir bater um penalti, replicar aquele momento que o jogador sai do meio campo até pegar a bola para bater na marca. Não há treinador nenhum que consiga replicar ou treinar essas emoções que vão dentro do jogador, bate para a direita, bate para a esquerda, não há, só cada um sente à sua maneira, e há uns que são melhores do que outros. E essa aqui é a verdade dos factos, por isso eu concordo com o que me estás a dizer, mas é bom para ele, dá-lhe confiança. Às vezes, já vos disse isso, passou-se com o Veiga. Os jogadores sabem, e eu digo isto sempre aos nossos torcedores, muitas vezes eles são influenciados por influenciadores e falam coisas que não devem falar para os jogadores que entregam tudo. E os jogadores, tal como o treinador, sabem muito bem o que é que significa a palavra gratidão. Gratidão. E nós não queremos que nos aplaudam ou que nos incentivem ou que nos elogiem quando nós jogamos mal ou quando as coisas não correm. Só que nós também não queremos sentir ingratidão. E algumas, a gente não sabe, muitas vezes não são torcedores do Palmeiras que o fazem. Muitas vezes não são. Mas os jogadores sentem. E a minha função também é trabalhar em cima deles, perceber o contexto que estão, como é que isto funciona, quais são as notícias que têm mais impacto, não é? Não sei quem detona, esse detona, não sei quem, pronto, vocês gostam de utilizar detona e não sei quê, torcida de uma equipa escolheu um alvo e detona este jogador. Pronto, se o jogador não for mentalmente forte, se não tiver ajuda dos colegas, do treinador, da estrutura, vocês veem, aquele caso do jogador de São Paulo, o Alisson, não foi? Não é Alisson? O Alisson, né? E que foi preciso o Mike que o ajudou. Há muitos casos desses aqui no Brasil que vocês não sabem. Há muitos casos desses. Por isso é que é tão difícil jogar aqui no Brasil. Por isso é que as pessoas dizem que o futebol brasileiro não dá saúde a ninguém. E tu tens que depois pensar, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena aturar isto tudo? Será que eu ainda tenho saco para aturar isto tudo? E para depois não ter estes problemas, porque isto realmente chega a uma altura que se tu mentalmente não fores forte e equilibrado e não tiveres pessoas ao teu redor que te ajude, não queremos chegar a este ponto, porque chega a ser agressivo. As críticas, elas têm que existir, claro que sim. Eu estou há 24 anos nisto e é assim que funciona, críticas e elogios. Agora, há críticas aqui que passam do limite, chegam a ser ofensivas. Isto depois tem impacto, não é? Tem impacto nos jogadores, e seja dos jogadores do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians. Nós assistimos. Porque é que o William, vocês nunca se pararam para ler o que é que o William disse quando foi embora do Corinthians? E está super feliz agora onde está e joga, quer dizer uma coisa, mas não posso dizer, joga muito, não é? E nós tivemos, o futebol brasileiro teve a oportunidade de ter aqui um jogador deste nível e não o quis. Ele disse, não, eu não vou pegar na minha família, eu quero viver a minha vida, não vou ficar aqui a aturar isto. E é isto que nós temos que pensar todos, os treinadores, a CBF, o sindicato dos jornalistas. É isto que nós queremos para o futebol brasileiro? Nós queremos ter aqui os melhores treinadores? Ou será que este treinador aqui está a mais, é melhor tirá-lo daqui? É melhor continuar a fazer comunicados disto e daquilo para o mandar embora ou não, mas é trazer os melhores. Já que nós temos muitos torcedores, os jogos estão sempre cheios, independentemente de quem ganhou hoje aqui. Claro que nós estamos contentes e o Botafogo está triste. Eu entendo que está, porque já me aconteceu isto, mas foi um espetáculo, é isto que as pessoas querem. Foi emoção do primeiro ao último segundo. Minhas filhas ligaram, pai, assim não dá. Assim você me arrebenta, assim jogar assim não dá. Assim o Palmeiras dá cabo do meu coração. Eu disse, filha, isto é o Brasil. Se quisermos jogar de outra maneira, temos que ir para o outro lado. Não dá para continuar assim. Aqui é assim que funciona. E aí é este o apelo que eu vos faço a vocês,
Se querem os melhores aqui, claro que temos é que escolher a forma como nós queremos criticar, sejam os jogadores, sejam os treinadores, sejam os dirigentes. E essa responsabilidade é de todos, é nossa, daqueles que fazem o futebol. E quem é que faz o futebol? São os dirigentes, são os árbitros, são os jogadores, são os treinadores, são os jornalistas, são os comentadores, são os ex... É tudo. E todos nós temos essa responsabilidade. Mas isso é uma coisa que leva tempo, mas nós temos que pensar nisso, é isso que queremos. Por isso é que eu falo, quando falo do William, e podia ser da nossa equipa, podia ser um jogador da nossa equipa. Foi um jogador que eu aprendi a admirar. Mas quando ele sai do Corinthians, e podia estar a falar do Palmeiras, que é igual. O que se passa no Corinthians, do torcida com os jogadores, é igual ao que se passa no Flamengo, é igual ao que se passa no Santos, é igual ao que se passa no São Paulo, é igual ao que se passa no Palmeiras. Se não ganha, tem a torcida toda, a torcida, uma parte da torcida. E depois, nós mandamos jogadores com esta qualidade embora, depois querem que o futebol brasileiro melhore como? Se os jogadores chegam a uma altura e são tratados desta maneira, que dizem, não, deixa-me que eu vou sair daqui, vou para a Inglaterra, as pessoas lá respeitam-me, as pessoas lá sabem que eu vou jogar bem e a seguir vou jogar mal porque faz parte. Isto acontece com o Neymar, acontece com o Messi, acontece com o Ronaldo, acontece com todos no mundo, mas aqui não se perdoa. Aqui não se perdoa se jogar mal, não se perdoa, tem que se escolher um vilão. Quem és tu aí? Tu é que falhaste o golo, és tu o culpado. E os outros 11 que estão lá dentro? E o treinador? E quando, se nós virmos isto num todo, eu acredito que nós podemos ter muitos Williams aqui. Mas isso era uma coisa que devia fazer refletir todo o mundo. Porquê é que jogadores como o Williams decidem vir e depois chegam a uma altura e dizem, meus amigos, eu não estou para aturar mais isto. E vão embora. Isto é uma coisa para todos nós pensarmos. Está bem? Um abraço. Tá aí, Abel Ferreira falando. Hoje foi filosófico, hein, Mauro Betti? Hoje o Abel tá filosófico, mas também depois de tudo que ele passou, de toda a tensão, hoje ele pode fazer o que ele quiser aí também, né? Imagina só, até as filhinhas do Abel Ferreira hoje ligaram pra ele reclamando, ô pai, não faz isso, pai. Oh, pelo amor de Deus, pai, não faz isso, senão você vai matar a gente aqui do nosso coraçãozinho aqui, pai. Até as filhas reclamaram hoje com ele, viu, Mauro? Tá louco, assim ninguém aguenta, Abel. Ninguém aguenta mesmo, e a fase é tão boa que ele até tava com a camisa belíssima que ele ajudou a fazer com a Puma, né? A camisa muito bonita, inspirada no automobilismo, ele tava vestindo a camisa que ele ajudou a desenhar. E assim, foi boa a entrevista do Abel em relação ao que ele falou, inclusive sobre isso que a gente, pelo menos eu penso e falo há décadas sobre a nossa função no jornalismo, a nossa influência, agora com os influencers também, não sou contra, ao contrário, né? Até porque às vezes me falam, você é um influencer. Não, eu sou jornalista. Se influencia ou não, uma outra história, e faço isso há 36 anos e há 33 no futebol. Mas assim, foi boa a entrevista dele, eu queria só citar, não havia falado sobre o que falou John Textor, né? E o que falou o Jailson pro John Textor? Também tem que... Teve isso, Capri. A gente conseguiu recuperar uma imagem. E aí o John Textor mandou, né, um F, 3 pontinhos, corruption. O Jailson acho que pensou que o John Textor tava xingando eles e mandou um F, 3 pontinhos pra pro John Textor. Aquela grande música do CeeLo Green, que não se perca pelo nome, né? Fuck you! Que é maravilhosa, do grande CeeLo Green. Então, e aliás, ele tava, nesse momento, o Textor tava elogiando os jogadores do Palmeiras, dizendo que não tinha nada a ver, tal, aquilo que a gente já falou. Mas eu queria dizer que é mais this is fucking football do que this is fucking corruption pro John Textor, né? Entendo a reclamação botafoguense, algumas coisas, insisto, só para dizer os dois lances capitais, eu não teria expulsado o Adrielson, mas teria dado o cartão amarelo que o árbitro nem havia dado, tinha dado para ele. O pênalti dá para discutir também, indiscutível a grande defesa do Everton, a maldade do futebol com um grande artilheiro e craque da competição que é o Tiquinho Soares, mas acontece. Depois o Palmeiras foi buscar um resultado absolutamente espetacular que evidentemente reabre o campeonato. É isso aí, reabre mesmo e vai ter muita emoção. Faltam quantas? 7 rodadas, né? E pro Botafogo 32, mais uma, né? 33, 4, 5, que tem o jogo contra o Fortaleza ainda. 7 jogos. Faltam 7 jogos. Mauro, 7 jogos pra todo mundo e Botafogo mais um, 8, né? Mas contra o Fortaleza agora, enfim. Mas é pedreira, hein? Claro que é. Claro que é. Agora, sabe o que é, Mauro? Não é só agora não é só uma questão técnica, né? Agora tem também uma questão aí anímica, né? Uma questão emocional. Quer dizer, o Botafogo
para recuperar isso tudo. Eu imagino que deve estar um trevo ali na cabeça do John Textor. O que eu faço com o Lúcio Flávio? Então, eu trago um técnico para comandar o time nas últimas 7 rodadas? Mantenho o Lúcio Flávio? Como é que eu animo esse grupo agora aqui? Eu também manteria. Não tem lógica você trazer um treinador para comer 7 rodadas. Não, né? E outra coisa, o primeiro tempo do Botafogo foi brilhante e contra um time que depois viraria para 4-3. O Capriotti, até pegando um exemplo que envolve o Palmeiras, o terceiro jogo da final da Mercosul de 2000, quando o Palmeiras fez 3-0 contra o Vasco, que era mais time que o Palmeiras, mas o Palmeiras fez um primeiro tempo brilhante e o Vasco um primeiro tempo muito ruim, e o Vasco vira num show do Romário, do Viola, que entrou muito bem pela ponta esquerda, do Juninho Paulista. Mas é bom lembrar, e o Vasco estava com um jogador a menos quando faz o 4-3 no Palestra Itália e é campeão da Mercosul de 2000. Aquele Vasco era muito mais time que o Palmeiras e sofreu mais do que deveria, mas virou. O Palmeiras fez um primeiro tempo brilhante, o time do Marco Aurélio, e é bom lembrar que aquele Vasco, ele estreava naquele dia o João Santana, porque o Eurico Miranda na segunda-feira havia demitido o Oswaldo Oliveira. E o João estreou naquele jogo, e é uma coisa impressionante, porque eu perguntei para muita gente da comissão técnica, para o próprio Joel, para atletas do Vasco, que foi falado naquele vestiário, no intervalo. E basicamente o Joel falou, gente, vamos organizar o time, não pode mais tomar gol, vamos parar de tomar gol. Aí veio o que acontece. Aconteceu que o Vasco fez 4 e foi campeão da Mercosul contra o Palmeiras. O próprio Eurico Miranda ameaçou o jogador e falou, olha, é o seguinte, vocês continuarem assim, se tomarem mais gol, vocês vão treinar amanhã, 9 da manhã em São Januário, porque tinha no sábado o jogo da semifinal contra o Cruzeiro do Filipão, que o Vasco meteu 3-1 e depois foi campeão da Copa Jovem Lanche, com aquela confusão toda que aconteceu contra o São Caetano, lá em 18 de janeiro de 2001 no Maracanã, depois da confusão do estádio lá que aconteceu em São Januário. E o Eurico meio que ameaçou os caras, pô, vocês continuarem com essa pouca vergonha aqui, levando um baile do Palmeiras, vocês vão ter que treinar amanhã e dane-se. E daí quando foi campeão, brilhantemente campeão com aquele 4-3, o Eurico falou, ó, é o seguinte, maravilha, tal, vocês nem voltam para São Januário, vocês se encontram sábado, a gente vai pro aeroporto do Galeão pra gente embarcar pra Minas e ganhar como ganhou do time do Filipão por 3-1. Então assim, tem coisas inacreditáveis e hoje é mais um jogo espetacular, mas eu gostaria realmente de ouvir o que eventualmente tenha sido falado. Mas deu para ver que taticamente, como ele destacou também na coletiva, Abel, ele liberou um pouquinho mais o Gomes, o próprio Luan, ele não desfez o esquema com 3 zagueiros, ele manteve um pouquinho, abriu um pouquinho mais e o Palmeiras foi buscar um resultado espetacular contra um grande Botafogo. O Botafogo foi brilhante na primeira etapa, mas até mais do que aqueles 4-3, Capriotti, que o Palmeiras não jogou tão mal naquele segundo tempo. O Vasco foi brilhante. Dessa vez, poucas vezes eu vi coisa parecida. Um Botafogo tão dominante no primeiro tempo, Palmeiras horrível, na segunda etapa, claro, brilhante o Palmeiras, mas o Botafogo não jogou mal, até porque teve a expulsão bem discutível do Adrielson, mas só aos 30 do segundo tempo. Quando estava 3-1 e ainda perde o pênalti, quer dizer, se aos 37 o Tiquinho Soares faz o gol, era 4-1, né? E acabou virando 4-3 pro Palmeiras. É verdade. Olha, que noite, minha gente. Ainda bem que foi uma véspera de feriado, porque assim o torcedor do Palmeiras pode abaixar a adrenalina, acompanhar aqui no apito final, tudo isso. A Manuela falou, demorar, quando chegar a gente vai sair buzinando pela rua. Eu falei, calma, mano. E é verdade. Olha, que noite épica, que noite de galho. Daqui a pouquinho vamos falar também da vitória do Corinthians, da vitória do Santos de virada contra o Flamengo. Que vitória do Santos, minha gente, no Mané Garrincha, espetacular também. O Santos não vai cair, Mauro. O Santos depois de hoje, vai cair. Também com o jogador a mais, a expulsão aí acho que é indiscutível do Gerson, ainda na primeira etapa. E um golaço do Joaquim, né? Uma bomba de fora da área, enfim. Resultado fantástico do Santos. Acredite que por hora 5 pontos da zona de rebaixamento. É isso mesmo. E o Corinthians também agora a 7 pontos da zona da degola, o Santos a 5. Vamos ver aí se os gigantes de São Paulo deixam pra trás esse fantasma da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes, de Botafogo 3. Palmeiras de virada 4. 35 minutos da quinta-feira. Vamos lá, o melhor em campo. O craque do jogo. Mauro Betting, hoje eu não sei não, viu? Hoje vai ser duro, hein? Mas eu tenho um nome. Eu não sei, deve ser o seu também. Mas vamos lá, o melhor em campo, Maurão. Primeiro tempo brilhante de todo o Botafogo, queria destacar o Tietê. Partidaço do Tietê, bola na trave, travessão, um jogo fantástico. Mas no segundo tempo, esse menino de 17 anos faz um golaço contra um grande líder, estava 3-0.
faz o segundo depois, arranca grandes jogadas, ter cabeça no lugar, cabeça fria, coração quente. Eu fico com o cara que acabou sendo determinante para essa histórica virada palmeirense. Eu fico com o Endrick, mas um grande destaque de novo para o Tietê. Tietê. É o Tietê o seu voto, Mauro? Não, Endrick. O Tietê, um destaque para o Botafogo, mas é o Endrick. Endrick. Garoto Endrick, 17 anos. E pra você, Gustavo Soler, quem foi o melhor em campo, Soler? Endrick Felipe Moreira de Souza. O garoto Endrick que, além dos 2 gols e ter iniciado a jogada dos outros 2, garantiu na noite de hoje ao Palmeiras mais 2,5 milhões de euros, aproximadamente 15 milhões de reais, porque chegou à segunda meta contratual com o Real Madrid, marcou seu 10º gol na temporada de 2023, então bagunçou em campo e ainda fez o Palmeiras colocar uma bela graninha nos cofres. Real Madrid então terá que fazer o Pix para o Palmeiras, Capri. Só um outro detalhe rapidamente, porque a polícia do Rio de Janeiro e a segurança do estádio tiveram que escoltar a arbitragem para os vestiários, porque diretores e funcionários do Botafogo tentaram agredir Braulio da Silva Machado, Bruno Rafael Pires, Rafael da Silva Alves e o Graziani Maciel Rocha. Eu vi essa imagem aí também, né? Lamentável, né? Tinha 4 policiais militares, aqueles policiais que ficam com aquela roupa esportiva ali, protegendo a arbitragem. Não foram agredidos, mas aquelas cenas lamentáveis, né? De pressão ali, o cara indo pro vestiário, um monte de gente atrás ali xingando, ameaçando agredir, aquela coisa típica de futebol brasileiro. Aliás, de futebol mundial, né? Se for ver aí, isso acontece no mundo inteiro. Este brasileiro do Caxias, John Textor, falou, né? Pois é. Ô, Textor, agora é o seguinte, tá na hora já de falar português aí também, né, Textor? Vai ficar reclamando em inglês aqui também? Não, porque de repente não é punido, né? Corneta em português aí, ô John Textor. Mas de repente não tem tecla SAP no STJD e não é punido, né? Os caras não entenderam. Vai saber, né? Você chega lá, vai bater no STJD. Olha, não entendemos. Tá elogiando, né? Pode ser, né? Vai saber, lá no STJD tudo pode acontecer, né? Tá bom, é o seguinte, ó, vai preparando o gabarito aí, Mauro, capricha aí, porque depois do intervalo você vai dar as notas 10 do jogo. 10 pra todo mundo, pronto. Pô, você tá tão bonzinho assim. Meio pro Botafogo, primeiro tempo brilhante no fogão, segundo tempo nem tanto. Tá bom, então vai afinando aí, vai caprichando aí no gabarito. Nós vamos já, na volta do intervalo, pro gabarito do jogo e o destaque final, as últimas informações do Verdão com o Gustavo Soler. Então, na volta do intervalo, que é rapidíssimo, sigam conosco aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, pelas ondas do rádio, nos nossos canais digitais. Tamo lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ninguém fica sem ouvir o apito final nessa madrugadaça de quinta-feira. Vamos juntos aí e não saia daí, nós já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procure